A cidade noturna brilha com luzes enquanto tudo parece pacífico na superfície por agora. Uma van acelera pelas ruas enquanto algumas notícias muito ruins começam a se espalhar. Caçadores coreanos falharam em um portal de 6 estrelas novamente e tiveram que ser resgatados por equipes japonesas. Pessoas online estão falando mal e se perguntando se ainda podem confiar em seus próprios heróis. Dentro do veículo, um homem reclama sobre quanto dinheiro a mais os guerreiros de elite ganham. Seu companheiro diz que eles devem ter fé nos novos novatos porque eles são o futuro. Este cara de aparência legal é seu Yu e ele é o líder do departamento de resgate local. Ele guarda o telefone porque acha que os rankings altos não são problema dele agora. O motorista diz a todos para focarem na chamada de emergência para a qual estão indo agora. Eles discutem como guildas famosas recebem a glória enquanto eles são os que aguentam toda a pressão. O protagonista suspira com a resmungação típica de um funcionário público trabalhando em um emprego difícil. Eles pertencem aos caçadores do Birro, que é um grupo feito principalmente de despertos de nível médio. Esta organização é dividida em 3 partes principais para a supervisão de atletas e também salvamento de vidas. Quando as coisas dão errado dentro de um portal, o trabalho dele é salvar os civis e os lutadores também. Seu papel principal neste mundo é ser aquele que traz as pessoas de volta para casa em segurança. Olhando para frente com um olhar sério, nosso herói começa a usar seus poderes especiais para encontrar um caminho. Ajoelhando no chão, ele ativa a habilidade de buscador para encontrar um caminho escondido através da parede quebrada. De repente, um portal laranja brilhante aparece no meio da cidade enquanto guardas observam o evento estranho. Batendo as palmas das mãos, o líder chama a atenção de todos para a próxima missão. Estando juntos, o esquadrão de resgate se prepara para entrar no portal para que possam salvar seus amigos presos. No momento em que se movem, um velho misterioso com longos cabelos prateados aparece e os cumprimenta com um sorriso falso. Sentindo-se irritado, o garoto de cabelo roxo se pergunta como esse cara pode falar com eles tão casualmente. Esta pessoa é na verdade um executivo da grande guilda Overcross e seu nome é Baek Jun-Van. Por trás daquele sorriso, ele é um homem ganancioso que trata os outros como marionetes apenas para ganhar mais dinheiro. Virando-se, o guerreiro de cabelo laranja diz ao velho que eles estão com pressa, então ele deve se mexer. Ainda agindo gentilmente, o executivo pergunta se eles têm certeza absoluta sobre recusar sua ajuda profissional. Chegando perto, o protagonista lembra ao homem que todo este desastre foi na verdade causado pela sua guilda. Encarando, o garoto diz que eles cuidam de seus próprios negócios e não precisam de nada de um cara como ele. Sem olhar para trás, a equipe entra no portal brilhante enquanto deixa o velho sozinho na rua. Observando-os ir, o executivo mostra sua verdadeira face enquanto parece totalmente irritado por ser ignorado. No meio de uma tempestade pesada e selva escura, uma voz desesperada implora para alguém permanecer vivo. Segurando sua amiga ferida, a garota explica que já enviou um sinal e a equipe de resgate está próxima. Lágrimas caem enquanto ela olha para o garoto enquanto uma criatura massiva começa a se aproximar deles por trás. Sentindo uma presença aterrorizante, a jovem congela no lugar enquanto seu coração dispara com puro medo. Levantando suas garras vermelhas brilhantes, a besta se prepara para golpear os sobreviventes indefesos com um golpe mortal. Fechando os olhos firmemente, a garota espera pelo fim porque não há mais para onde fugir deste monstro. De repente, uma sombra rápida se move pelo chão enquanto alguém chega bem a tempo de parar o ataque. Usando uma lança cheia de relâmpagos azuis, o guerreiro misterioso perfura a criatura com facilidade. Pousando graciosamente, o herói fica entre o grupo e a ameaça enquanto a fumaça sobe da besta caída. Estendendo uma mão enluvada, o Salvador pergunta se a sobrevivente está bem após aquele momento intenso. Exibindo um sorriso confiante, o homem corajoso anuncia que a equipe de resgate finalmente chegou para salvá-los. Outro camarada chama por seu Yu e o lembra que a situação ainda é muito perigosa. Vendo Gol surgindo de todos os cantos, os guerreiros devem encontrar uma saída deste pesadelo rapidamente. Concentrando seu poder, o personagem principal foca seu olhar para preparar um movimento especial contra os inimigos. Ativando uma habilidade chamada Onda Silenciosa, ele ganha uma visão clara de cada monstro se escondendo nas sombras. Começando com um foco no ambiente, o herói diz a si mesmo para se concentrar nos sons estranhos ao seu redor. Usando esses ecos, ele começa a mapear toda a estrutura desta masmorra escura através das vibrações. Lentamente, a luz dourada revela um caminho escondido pelos corredores de pedra levando a uma sala circular massiva.
Determinado a encontrar uma saída, o jovem de cabelo azul avista um caminho enquanto seus olhos brilham com poder dourado. Gritando para o líder do grupo, o batedor diz que encontrou uma rota, o que faz o homem se sentir muito orgulhoso dele. Agarrando a garota rapidamente, a equipe se prepara para correr pela área perigosa antes que mais monstros cheguem. Correndo por suas vidas, os caçadores escapam enquanto várias criaturas roxas começam a persegui-los das sombras. Parecendo bastante preocupada, a caçadora pergunta ao líder se eles estão realmente indo na direção correta. Defendendo o jovem batedor, o chefe afirma que mesmo um caçador de rank baixo pode ter um talento incrível nesta terra. Exibindo seu poder, o garoto gira sua arma e o capitão diz ao esquadrão para relaxar porque eles estão seguros. Apesar desse discurso confiante, um monstro aterrorizante aparece de repente e grita bem na cara deles. Golpeando sua arma no chão, o lutador blindado cria uma explosão enorme para parar o atacante bestial. Suando pela pressão, o comandante grita enquanto se pergunta se eles realmente escolheram o caminho certo para sair. Cercando o grupo, dúzias de ghouls aparecem porque o número de inimigos continua crescendo a cada segundo. Liberando seus poderes, a equipe luta contra os monstros enquanto tenta sobreviver a este pesadelo caótico no escuro. Segurando sua espada firmemente, o jovem herói protege a garota das sombras enquanto procura uma maneira de escapar. Avançando com uma lâmina brilhante, ele atinge a besta azul no peito e a empurra de volta com força. Semicerrando seus olhos dourados, o lutador percebe que este caminho é definitivamente a única saída da masmorra. Olhando para trás, ele percebe que as criaturas estão seguindo cada movimento deles como se soubessem o plano para a saída. Vendo os monstros se reunirem, ele entende que um necromante sombrio deve estar controlando-os da escuridão para impedir o caminho deles. De repente, uma tela do sistema aparece notificando de que sua habilidade de sexto sentido está agora ativa e pronta para uso. Sentindo um olhar pesado em suas costas, o guerreiro confirma que um inimigo oculto está por perto, observando cada passo deles. Colidindo com o chão, uma explosão de energia roxa detona e abala a sala inteira com um som alto. Expandindo-se sob seus pés, um círculo mágico massivo começa a brilhar e prende o grupo inteiro em sua luz. Aterrorizado pela luz estranha, um dos aliados grita enquanto pergunta o que está acontecendo com eles neste momento. Rangendo os dentes, o protagonista grita que isto é uma armadilha mágica feita para impedi-los de avançar. Instando a equipe a se mover, ele ordena que todos pulem para fora do círculo antes que seja tarde demais para sobreviver. Mostrando uma mão assustadora, uma figura misteriosa com cabelo vermelho observa o caos de longe enquanto o plano se desenrola. Correndo pela névoa roxa, o grupo luta para escapar do feitiço poderoso que os está prendendo. Desesperado para salvar seu amigo, o caçador corajoso diz a seu Will para fugir e deixá-lo para trás para escapar em segurança. O cara blindado grita de dor após sofrer um golpe pesado por trás e cair no chão. Rapidamente, o guerreiro misterioso pula sobre ele para continuar o assalto intenso enquanto se move com velocidade. Pousando no chão, o atacante ativa um círculo mágico roxo brilhante abaixo dele para iniciar uma armadilha. Uma tela do sistema aparece de repente dizendo que sua velocidade de movimento está agora restrita por causa do feitiço. Sentindo o choque elétrico, o lutador rende os dentes enquanto está preso no lugar sem qualquer escapatória. Lian grita que vai ajudar, mas o guerreiro permanece preso na luz enquanto mantém sua posição. Entrando em pânico, o homem preso diz ao seu amigo para ficar longe e manter distância para sua própria segurança. Perto dali, os aliados estão lutando porque precisam escapar antes que todos morram nesta sala perigosa. O líder parece estressado ao perceber que eles podem ter que deixar seu amigo para trás para sobreviver à incursão. Rebites he sleeping frustration since there is no way to save the trapped hero from the magic circle. Dizendo que sente muito, o homem de cabelo castanho se vira e foge da luta para salvar os outros. Mesmo cercado, o personagem principal sorri e diz que não morrerá hoje apesar de estar sozinho. 3 monstros gigantes se aproximam enquanto o herói fica sozinho na armadilha mágica esperando pelo próximo movimento. Olhando para seu inimigo, ele percebe que o inimigo estava apenas brincando com eles desde o início. Olhando com olhos dourados, o protagonista diz o nome do vilão Caracle enquanto prepara seu golpe final. Erguendo-se imponente está o aterrorizante chefe da masmorra chamado Caracle, que parece um espírito de servo demoníaco. Sorrindo assustadoramente, o monstro admite que o humano foi na verdade muito bom em fugir através do templo sombrio. Sorrindo de volta, o jovem tenta barganhar dizendo que talvez valha a pena se sua vida for poupada agora mesmo.
Concordando com um tom sombrio, a criatura decide transformar o pobre rapaz em um servo morto-vivo sem mente em vez disso. De repente a energia roxa começa a se espalhar pelo chão enquanto o lutador tenta escapar da armadilha. Observando sua própria mão ficar coberta de faíscas, o guerreiro percebe que algo muito ruim está acontecendo com ele. Sombras brilhantes começam a queimar seu peito enquanto a magia negra domina todo o seu corpo em segundos. Alertas do sistema aparecem por toda parte anunciando que uma maldição mortal está ativa e sua saúde está caindo rápido. Gritando em pura agonia, o herói sente como se sua alma estivesse sendo dilacerada pelo poder maligno avassalador. Pensando bem, ele se pergunta se seu plano foi apenas uma grande mentira e se pedir ajuda o teria salvado. Imagens de caçadores gananciosos aparecem, pois eles só se importam com moedas de ouro em vez de proteger pessoas inocentes. Olhando para os monstros caídos, fica claro que este mundo está cheio de guerreiros egoístas. Relembrando uma memória distante, um herói gigante aparece para proteger uma criança pequena do caos do passado. Colocando a mão na cabeça da criança, o homem corajoso pede desculpas por não ser forte o suficiente para resgatar a todos. Vendo aquelas lágrimas, o menino decidiu que queria se tornar exatamente como aquele protetor bondoso e altruísta. Lembrando do herói que protegeu a todos, o menino encontra sua determinação para continuar lutando. Recusando-se a morrer, o jovem guerreiro libera várias habilidades de uma vez enquanto seus olhos começam a brilhar. Relâmpagos dourados explodem de seu corpo e afastam as sombras escuras que o cercam. A energia surge por todo o complexo do templo enquanto as estruturas antigas começam a reagir. Procurando freneticamente por uma saída, ele espera encontrar qualquer pista dentro das paredes de pedra. Procurando por um milagre, o lutador implora por qualquer chance de sobreviver a esta situação desesperadora. De repente, sua visão especial capta algo estranho que o faz congelar no lugar. Um monumento específico começa a brilhar intensamente entre as ruínas e pega o herói de surpresa. Símbolos estranhos esculpidos na rocha brilham com uma luz misteriosa que sinaliza algo grande. Uma mensagem do sistema aparece e anuncia que ele acabou de encontrar informações sobre uma classe oculta. Confuso com a notificação repentina, o jovem se pergunta o que esse poder secreto poderia ser. Uma voz terrível zomba de sua luta enquanto uma mão com garras gigantes se prepara para derrubá-lo. Monstros sanguinários avançam para acabar com a vida dele enquanto o inimigo ri de sua dor. Cercado por feras de todos os lados, o protagonista mantém sua posição dentro de um círculo mágico. O sistema pergunta se ele quer se tornar um arquiteto de labirintos e mudar seu destino para sempre. O herói parece completamente chocado enquanto seus olhos brilhantes testemunham algo inesperado acontecendo bem na frente dele. Pedras e destroços começam a cair por toda parte porque uma força massiva acabou de atingir o chão com um poder incrível. Superando a dor, ele balança sua arma enquanto se esquiva de um monstro gigante tentando esmagá-lo na terra. Percebendo o perigo, ele decide arriscar tudo, já que não tem mais nada a perder nesta situação maluca. Gritando a plenos pulmões, o guerreiro escolhe aceitar o acordo, não importa qual seja o custo. Imediatamente uma mensagem do sistema aparece dizendo que a missão foi aceita enquanto os monstros continuam seu ataque implacável. Olhando ao redor nervosamente, o menino vê uma tela anunciando que o tutorial está prestes a começar agora mesmo. De repente, toda a sala começa a se transformar em blocos digitais que flutuam como algum mundo estranho de videogame. Um pé com garras massivo pisa no chão de pedra, mostrando que um novo inimigo acabou de chegar à cena. Usando um capuz escuro e olhos vermelhos brilhantes, o monstro parece confuso sobre o que está acontecendo com o espaço. Procurando por seu alvo, a criatura se pergunta para onde o humano foi enquanto as paredes estão cobertas por telas azuis brilhantes. Agora no nível 10, o protagonista verifica seus novos atributos e percebe que suas habilidades mudaram completamente após o evento. Sentado no chão, ele percebe que sua classe antiga sumiu e se pergunta se ele realmente conseguiu despertar seus poderes novamente. Olhando para os arredores, o lutador começa a entender exatamente para onde foi enviado pelo sistema misterioso. Caminhando pelo longo corredor, ele percebe que este lugar estranho é na verdade a lendária zona de tutorial para jogadores. De repente, uma nova missão aparece na tela pedindo ao caçador para derrotar 20 carniçais em 24 horas. Enquanto olha para a janela, o jovem se pergunta como aquela função de mapa misteriosa deve funcionar para ele. Imediatamente, uma projeção holográfica brilhante surge na frente de seu rosto e o deixa totalmente chocado.
Olhando para a luz azul, ele percebe que a interface é na verdade bem simples de entender e navegar. Identificando-se como o ícone verde, o protagonista nota muitos pontos vermelhos representando os monstros por perto. Com seu olho refletindo a imagem digital, o herói entende que deve caçar cada alvo antes que o tempo acabe. Embora pareça impossível para os outros, o guerreiro sabe que suas habilidades como buscador tornam esta missão muito fácil. Respirando fundo, o lutador prepara sua mente para enfrentar o próximo desafio com foco total e coragem. Irradiando energia intensa, o aventureiro se prepara para começar a batalha e diz a si mesmo que é hora de se mexer. Explorando os corredores escuros e nebulosos do labirinto, o menino procura por qualquer sinal das criaturas escondidas. De repente, uma fera terrível com dentes afiados aparece das sombras enquanto solta um grito muito alto e assustador. Reagindo rapidamente, o jovem habilidoso atinge o monstro com uma luz azul poderosa que corta a escuridão. Depois de subir de nível, o rastreador cansado vê que restam apenas 4 carniçais, mas apenas 30 minutos restam no relógio. Já que o tutorial correu bem, o campeão pega uma nova arma de um inimigo caído para terminar o trabalho mais rápido. Usando sua visão especial novamente, o sobrevivente continua a eliminar os alvos restantes até que a área esteja limpa. Olhando para a tela do sistema, ele vê que restam 14 carniçais com 16 horas para terminar a tarefa. De repente, uma criatura brilhante e massiva começa a perseguir o herói e torna as coisas muito mais perigosas. Observando o mapa, ele percebe que este inimigo especial se move por conta própria, ao contrário dos outros. Limpando o sangue do rosto, o jovem percebe que matar esta fera levará tempo demais. Mesmo se ele tentar lutar contra ela, o guerreiro sabe que deve derrotar os outros monstros primeiro para ficar seguro. Ouvindo um ruído estranho, o lutador se prepara enquanto a atmosfera fica pesada e tensa. Emergindo da fumaça, um monstro de olhos vermelhos aparece e bloqueia o caminho à frente. Agradecendo a criatura por vir sozinho, o menino ativa suas lâminas azuis brilhantes para a batalha. Movendo-se rapidamente, as garras afiadas da fera raspam contra o chão enquanto ela se prepara para atacar. Parecendo irritado, o protagonista o chama de bastardo sorrateiro porque a situação acabou de piorar. Para sua surpresa, o gigante se fundiu com todo o bando e agora eles estão todos juntos. Arrependendo-se de sua pressa, o sobrevivente percebe que não verificou o mapa adequadamente antes de entrar nesta armadilha. Tentando manter a calma, o herói sabe que seu limite é lutar contra apenas 2 dessas coisas de uma vez. Parado no meio da sala, ele vê inimigos por todos os lados e precisa abrir caminho. Olhando para o painel digital, ele vê que não importa o que faça, o plano está totalmente arruinado. Preso entre paredes de laser, ele se sente completamente encurralado enquanto um monstro o encara. Suando intensamente, o jovem se pergunta se finalmente atingiu seu limite como um caçador de rank baixo. Embora isso pareça real, ele se lembra que é apenas um tutorial para se tornar um arquiteto. Gritando a plenos pulmões, o cara exige que a tela lhe dê uma chance real de sobreviver. De repente, várias telas holográficas aparecem porque suas habilidades especiais finalmente estão começando a ativar. Enfrentando as feras de frente, o protagonista as desafia a vir e tentar tirar sua vida agora mesmo. Ligar seu sexto sentido ao mapa permite ao guerreiro descobrir uma habilidade oculta chamada bloqueio giratório. Por causa desta nova habilidade, a interface mostra que ele agora pode manipular o ambiente com facilidade. Olhando para as projeções azuis, o lutador se sente confuso com a mudança repentina em seus arredores. Ativar a armadilha faz com que uma estrutura massiva gire rapidamente e pegue os inimigos desprevenidos. Observando o mecanismo se mover, o herói começa a perceber exatamente como esse poder deve funcionar. Atirando as criaturas para o lado, as paredes rotativas esmagam tudo em seu caminho com uma força incrível. Caindo no abismo, os monstros gritam enquanto o menino os assiste desaparecer do campo de batalha. Segurando sua arma firmemente, o sobrevivente entende a verdadeira maneira de utilizar seus poderes especiais para vencer. Com um sorriso confiante, o jovem diz que derrotar essas feras será fácil de agora em diante. Cortando o ar, uma lâmina digital verde deixa um rastro brilhante atrás de si. De repente, 2 criaturas massivas aparecem no corredor escuro enquanto procuram por uma luta. Avançando, o jovem herói atinge a primeira fera com um soco cheio de eletricidade. Espalhando faíscas por toda a parte, o lutador continua a pressionar sua mão contra o inimigo. Porque a energia é forte demais, o monstro começa a queimar devido ao poder. Tentando se recuperar, a criatura tropeça para trás e fumaça sobe de seu corpo danificado.
Enquanto corta o ar, um corte verde rápido aparece novamente com velocidade extrema. Sendo arremessada contra a parede digital, a fera cai e não consegue mais se mover. Vendo seu amigo derrotado, o outro inimigo corre rapidamente em direção ao personagem principal. Saltando alto, o menino se prepara para acabar com o último oponente com um único golpe. Desferindo um golpe pesado, o protagonista usa todos os seus relâmpagos para esmagar a fera. Tão poderoso é o impacto que ele estilhaça a defesa e envia o inimigo voando. De repente, o monstro agarra o braço do lutador e tenta parar seu próximo ataque. Usando sua mão gigante, a criatura pega a cabeça do menino e o bate no chão. Apesar de estar preso, o olho do herói brilha enquanto ele lembra a fera que ele avisou. De repente, uma explosão brilhante de luz preenche a tela enquanto tudo ao redor começa a tremer com muita energia. Saltando para a ação, o jovem lutador balança sua lâmina enquanto relâmpagos atingem a fera gigante para terminar a batalha. Assim, o tutorial finalmente termina e uma mensagem diz que ele agora é um arquiteto de labirintos com algumas novas habilidades muito poderosas. Enquanto isso, de volta na cidade chuvosa, alguém grita pelo seu chefe porque estão preocupados com o que aconteceu lá dentro. Policiais tentam impedir um homem de correr de volta enquanto ele grita que eles precisam salvar o amigo deles agora mesmo. Parecendo estressado, o cara loiro menciona que o portal sumiu e eles não têm pista de como encontrar seu colega de equipe desaparecido. Inesperadamente, alguém é visto mordendo calmamente um picolé de chocolate apesar da chuva forte caindo ao redor. Caminhando pela tempestade com um guarda-chuva, o herói retorna com um saco de lanches e pergunta por que todos estão tão chateados. Olhando em total descrença, o grupo de trabalhadores mal consegue acreditar em seus olhos, já que pensavam que ele tinha ido para sempre. Sorrindo para seus amigos cansados, o garoto diz a eles para apenas pegarem uma sobremesa e irem para casa porque o trabalho acabou. Mais tarde, em uma rua movimentada, muitas pessoas passam enquanto o protagonista pensa sobre sua nova vida neste mundo estranho. Ativando sua habilidade especial, um portal azul aparece no ar enquanto o sistema começa a gerar uma esfera mágica. Sentado perto de uma fonte, ele segura uma pequena bola brilhante que pode prender qualquer alvo dentro de sua enorme masmorra secreta. Olhando para os detalhes, ele vê que esta habilidade de Rank S é útil, mas perigosa se um inimigo forte conseguir escapar. Como a orbe é invisível para pessoas normais, o jovem percebe que pode capturar qualquer um facilmente sem ser notado. Olhando para sua tela de status, o garoto percebe que precisa encher sua masmorra com monstros muito mais resistentes para sobreviver. Matar inimigos dentro do labirinto é a única maneira de ativar seu título especial e reunir mais lacaios. Cerrando o punho com energia azul, o herói decide que deve se tornar muito mais poderoso por conta própria. Enquanto está sentado sozinho, o cara é interrompido por uma garota que pergunta no que ele está pensando tão seriamente. Sorrindo para ele, a estudante chamada Yeon-Hee oferece uma maçã vermelha fresca como um gesto amigável. Pegando o lanche, ele pergunta se ela acabou de vir da loja enquanto ela explica que sua mãe enviou comida. Sentindo-se surpreso pelo grande saco de frutas, o jovem ouve que ser vizinho por 5 anos tem suas vantagens. Caminhando pela rua juntos, o protagonista pergunta à garota como ela está indo com suas aulas ultimamente. Parecendo um pouco nervosa, a estudante menciona que a escola é a mesma de sempre. Mordendo a fruta, o lutador ouve ela falar sobre como sua vida diária parece chata e repetitiva. De repente, um grito alto por socorro chama a atenção deles e ambos se viram para ver uma cena caótica à frente. Gritando em desespero, uma mãe implora a polícia para salvar sua filha que ainda está presa dentro do prédio. Erguendo-se à distância, o hotel de luxo parece sinistro sob o brilho estranho do céu da tarde. Percebendo que não há fumaça, o caçador entende que isso é na verdade uma perigosa quebra de masmorra acontecendo. Quando um portal fica aberto por muito tempo, os monstros lá dentro eventualmente rastejam para fora e atacam o mundo humano. Olhando para a garotinha, o jovem pede desculpas por deixar as maçãs porque ele tem que ir agora mesmo. Enquanto sai da área, o herói explica que tem um trabalho de resgate urgente para fazer antes que as coisas piorem. Do lado de fora do prédio, vários policiais tentam controlar a multidão enquanto mantém todos longe do perigo. Tentando passar pela fita amarela, o protagonista é parado por um guarda nervoso que diz que entrar sozinho é muito arriscado. Calmamente puxando seu distintivo de identificação, o cara mostra que na verdade pertence à divisão de resgate da cidade. Surpreso pelo cartão oficial, pergunta se ele está sozinho, mas o herói diz que entrará primeiro para economizar tempo.
Agarrando seu ombro, o policial tenta detê-lo porque não há como uma única pessoa sobreviver. No fundo do prédio, um grupo de goblins vermelhos espera por uma vítima e eles parecem prontos para destruir tudo. Entendendo o risco, o jovem explica que o perigo é exatamente por isso que ele precisa se mover o mais rápido possível. Ouvindo que uma criança pequena ainda está presa, a mãe grita enquanto a polícia faz o melhor para confortá-la. Vendo que os famosos caçadores da guilda estão atrasados, o protagonista decide intervir porque ninguém mais está ajudando. Caminhando com confiança, ele diz ao guarda que está tudo bem, já que ele nunca está realmente sozinho em uma luta. Dentro do hotel, ele se lembra que uma guilda local deveria limpar esta área, mas eles falharam em seu dever. Atravessando as portas, ele pensa em como guildas gananciosas só se importam com dinheiro e ignoram os portais de nível baixo. Vendo os resultados da quebra de masmorra, o herói sabe que pessoas inocentes sempre sofrem quando as guildas ficam preguiçosas. Uma notificação aparece enquanto uma tela azul mostra que a habilidade de sexto sentido foi finalmente ativada. Vasculhando a área com um rosto sério, o jovem diz que quer testar algo antes de partir. De repente, um movimento rápido cruza a sala enquanto os monstros se preparam para golpear o herói. Goblins vermelhos cruéis pulam de cima porque querem derrubar o invasor imediatamente. Observando a situação cuidadosamente, o protagonista pensa que essas criaturas estão se comportando exatamente como ele esperava. Carregando sua energia, o garoto começa a gerar uma esfera misteriosa enquanto raios estalam ao redor dele. Um enorme vórtice preto se abre no ar e começa a puxar cada inimigo em direção ao seu centro. Pego pela gravidade, um dos goblins percebe que não pode escapar da sucção poderosa do buraco. Voando pelo ar, os monstros são arrastados para o portal escuro sem qualquer maneira de resistir. Em segundos, todo o grupo de atacantes é engolido e desaparece do corredor. Dentro da palma de sua mão, o herói olha para os minúsculos inimigos presos dentro de uma orbe brilhante. Já que seu poder cresceu tanto, o lutador sabe que é diferente de como costumava ser. Declarando-se o mestre deste labirinto, o garoto diz que o jogo real está finalmente começando. Embora tente correr, um monstro tipo Goblin de nível 1 não consegue escapar dos corredores escuros. Normalmente se movendo sob o comando de um líder, essas criaturas não são muito diferentes das normais. De repente, um monstro roxo salta em direção à criatura vermelha, mas algo estranho está acontecendo agora. Parecendo confiante, o demônio vermelho sorri porque esses monstros na verdade usam táticas inteligentes para caçar suas presas. Dois pequenos inimigos pulam de cima para golpear a besta roxa enquanto ela permanece completamente vulnerável. Observando a cena, o jovem segura uma orbe brilhante e diz que não deixará as coisas seguirem o caminho deles. Uma enorme parede verde aparece do nada e bloqueia a besta gigante antes que ela possa reagir. Os goblins são batidos com força contra a barreira mágica enquanto tentam atravessar a armadilha. Recuando em derrota total, as pequenas criaturas percebem que não têm chance contra este novo poder. Verificando sua tela de sistema, o garoto vê que 14 ghouls e 18 goblins ainda estão ativos lá dentro. Caminhando pelo longo corredor, ele ignora uma faca ensanguentada no chão e permanece focado em seu objetivo. Com olhos amarelos brilhantes, ele encara o holograma e declara que todos lá dentro serão caçados. Chegando ao 17º andar, a placa indica que ele está agora na área de prestígio do prédio. Dentro da sala silenciosa, tudo parece pacífico e sofisticado, mas a atmosfera parece muito pesada. Encontrando uma garota assustada chamada Somi, ela esconde o rosto enquanto chora pelo terror que acabou de enfrentar. Tranquilizando-a com um sorriso gentil, o herói diz que ela está segura, já que ele lidou com cada ameaça. Dando um passo à frente no tapete vermelho, ele continua sua jornada para terminar qualquer assunto que reste. Caminhando pelo corredor, a garotinha pergunta se ele derrotou todos aqueles monstros sozinho. Sorrindo secretamente, o herói pensa que levá-los para o labirinto foi uma jogada muito inteligente. No mapa digital vemos como os goblins usaram seus narizes para encontrar quaisquer humanos escondidos. Dentro de sua mente, ele sabe que a garota teria sido encontrada rapidamente se ele não agisse rápido. De repente, uma notificação vermelha aparece na frente do jovem e o pega desprevenido. Enquanto uma mensagem diz que mais de 50% dos inimigos se foram, o elevador finalmente chega. Dizendo à criança para descer sozinha, ele explica que o elevador finalmente está funcionando agora. Vavin Goodbye, o lutador, diz que ainda tem que ir lidar com o último vilão. Olhando para a tela, ele percebe que um monstro específico está causando todo esse problema.
Através do portal, o Rei Goblin Vermelho é visto esmagando cada gol à vista. Debatendo seu próximo passo, o guerreiro se pergunta se enviar o chefe seria um grande erro. Já que há algo para verificar, ele decide entrar na batalha e cuidar disso ele mesmo. Passando por um portal azul brilhante, o cara corajoso desaparece no novo local. Chegando ao destino, o jovem lutador fica completamente chocado com o que vê. Analisando a bagunça enorme, ele nota que o inimigo realmente destruiu o lugar inteiro. Dizendo ao monstro para parar de maltratar seus ghouls, o cara de cabelo roxo começa a ativar um estranho poder azul. De repente, uma parede verde brilhante aparece bem no meio do corredor para bloquear o caminho do inimigo. O demônio vermelho gigante tenta atacar, mas acaba atingindo a barreira com sua enorme espada flamejante. Chamando a besta, o garoto mostra um rosto determinado enquanto segura uma lâmina azul brilhante de energia. Cheio de raiva, o monstro grita com o humano porque não pode acreditar que um simples garoto está em seu caminho. A besta balança sua arma flamejante com tudo que tem e o protagonista consegue manter sua posição. Com seus olhos amarelos brilhantes, o herói parece muito calmo, embora um monstro gigante esteja tentando destruí-lo. Movendo-se como uma sombra, o jovem evita cada golpe do inimigo como se pudesse ver o futuro. Embora ele se sinta exausto, seu corpo está se movendo mais rápido do que nunca e faíscas amarelas voam ao redor de seu rosto. Verificando sua janela de status, ele vê que agora está no nível 24 e se tornou um arquiteto poderoso. O demônio fica ainda mais frustrado porque nenhum de seus ataques está atingindo o pequeno humano. Percebendo que ele nem precisa de suas invocações para ajuda, o garoto decide terminar esta luta sozinho. Uma explosão enorme acontece quando o monstro vermelho atinge o chão, mas o protagonista já está longe. Avançando com um brilho azul, o herói acerta um soco devastador bem no peito da besta. O impacto é tão forte que o chão se quebra e o demônio gigante é enviado voando para trás. Bloqueando um golpe pesado do monstro vermelho, o lutador de cabelo roxo mantém sua posição enquanto faíscas voam por toda parte. Deslizando pelo corredor após aquele impacto, o lutador permanece firme e mantém seus olhos no inimigo. Pousando perfeitamente sobre seus pés, o jovem se prepara para a próxima rodada enquanto a poeira baixa ao redor de seus sapatos. Olhando para a fera, o lutador agradece por ser empurrado para aquele lugar específico de propósito. Segurando seu peito, o demônio vermelho parece exausto e o garoto pergunta se ele consegue sequer balançar aquela espada grande demais. De pé na sala, o jovem ajusta suas mangas e menciona como as coisas estão se alinhando bem. Sorrindo presunçosamente para o monstro, ele se pergunta para onde foi toda aquela confiança, porque o chefe parece bem fraco agora. Apontando seu dedo, o protagonista reclama sobre os 2 milhões de won que ele gastou nesta batalha. Ouvindo aquelas palavras, o Rei Vermelho fica extremamente zangado e tenta recuperar o fôlego enquanto sua. Cobrindo sua boca, o garoto continua a provocar o inimigo e diz que não pode ser verdade que ele está cansado. Olhando diretamente para a fera, o lutador pergunta se o grande rei está realmente com medo de um humano. De repente, uma luz brilhante pisca pelo chão e o solo começa a rachar devido ao calor intenso. Correndo para frente com pura raiva, o demônio grita que ele acabará com o garoto agora mesmo, apesar de estar ferido. Esperando pelo impacto, o protagonista diz que há algo que ele realmente quer ver através deste monstro. Avançando, a fera aciona algumas correntes pesadas no chão enquanto o jovem permanece completamente calmo. De repente, uma armadilha afiada começa a ativar, já que nenhum labirinto pode sobreviver sem um bom mecanismo de defesa. Observando de baixo, o herói vê um monstro blindado massivo balançando uma arma gigante com pura raiva. Sorrindo casualmente, o jovem acena se despedindo porque ele sabe exatamente o que está prestes a acontecer a seguir. Momentos depois, o sistema confirma que o teto com espinhos está ativo enquanto as pontas afiadas esmagam os inimigos. Correntes pesadas chacoalham ruidosamente contra as paredes de pedra enquanto a armadilha mortal se redefine para o próximo invasor. Erguendo-se, o guerreiro olha para os espinhos ensanguentados e sente orgulho de quão eficaz seu plano funcionou. Verificando sua tela, ele nota que a configuração custou 20 de ouro, mas o investimento definitivamente valeu cada centavo. Admirando os resultados, ele menciona que o desempenho é ótimo, embora ele quase se sinta mal pelas vítimas. Olhando para a nova notificação, ele vê um aumento de nível e descobre que o bando de goblins vermelhos se juntou à sua masmorra. Saindo do prédio, o garoto cansado suspira enquanto trabalhadores de resgate levam as pessoas feridas por perto. Ouvindo seu nome ser chamado, o protagonista exausto para em seu caminho enquanto alguém grita por ele.
Aproximando-se com um rosto zangado, o chefe exige saber por que o garoto estava correndo por aí sozinho. Inspecionando as feridas, o chefe parece preocupado enquanto o garoto esperto alega que bateu a cabeça e esqueceu de tudo. Brincando sobre a situação, o adolescente pede um pouco de carne bovina cara para que sua memória possa retornar magicamente. Interrompendo a conversa, um homem misterioso em um casaco escuro pergunta se eles pertencem à divisão de resgate. Apresentando-se como chefe de departamento da guilda Nu, o homem no casaco marrom pede um momento do tempo deles. Parecendo confusos, o herói e seu chefe escutam enquanto o recém-chegado misterioso se prepara para explicar por que ele está lá agora. Curvando-se profundamente, o executivo agradece sinceramente aos dois trabalhadores por ajudarem a resolver a perigosa ruptura de masmorra no hotel. Indo direto ao ponto, o homem coloca sua mão no ombro do garoto enquanto age como se eles já fossem amigos próximos. Parecendo sério, o cara pede que eles evitem quaisquer entrevistas com repórteres porque a guilda quer manter este caso em segredo. Mostrando um olhar afiado, ele explica que histórias ruins apenas fariam os residentes se sentirem mais ansiosos sobre sua segurança. Oferecendo doações regulares ao escritório, o homem espera que eles possam chegar a um acordo amigável como colegas caçadores da cidade. Percebendo que é assim que grandes grupos compram o silêncio, o protagonista entende que o executivo não está completamente errado aqui. Comparando as classificações, ele sabe que os trabalhadores do escritório são em sua maioria de nível baixo enquanto os membros da guilda vão até o ranking S. Por causa dessa lacuna de poder, as pessoas tendem a confiar mais nos guerreiros famosos e acreditam que eles são os que protegem a todos. Cerrando seu punho com raiva, o garoto odeia como eles exploram essa confiança, mas ele sabe que não pode mudar o sistema sozinho. Sorrindo brilhantemente, o homem rico presume que eles têm um acordo e diz que está feliz por eles poderem entender totalmente a situação. Agindo com humildade, o personagem principal diz que nunca planejou expor isso, já que a associação apenas enterraria a notícia de qualquer maneira. Mostrando um sorriso malicioso, o jovem pensa consigo mesmo que terminar as coisas assim faria ele se sentir muito enganado. Segurando o homem pelo braço, o herói diz que quer mais dinheiro de apoio, já que ele continuará limpando os fracassos bagunçados deles. Parecendo bastante estressado, o homem de terno escuta enquanto o herói exige 10 bilhões de won como um patrocínio direto. Olhando fixamente com seus olhos amarelos brilhantes, o protagonista explica que eles precisam de muitos fundos, então o cara deve pagar agora. Suando devido à pressão repentina, o executivo parece completamente chocado com a enorme quantidade de dinheiro solicitada. Movendo-se para um parque pacífico, o sol brilha sobre as árvores enquanto um homem corre e alguns idosos descansam na sombra. Dando um gole em seu café gelado, o jovem relaxa e aproveita sua bebida enquanto faz uma pausa de todo o estresse. Após lidar com o incidente da ruptura de masmorra no hotel, o bravo guerreiro finalmente recebeu merecidas férias de 2 dias. Como ele resolveu a crise sozinho e aceitou o dinheiro da guilda, nosso herói acha que esta recompensa é na verdade bem justa. No entanto, seus colegas de trabalho estão olhando para ele de forma muito estranha porque não conseguem acreditar que ele derrotou tantos goblins sozinho. Pensando consigo mesmo, o protagonista se preocupa que as coisas ficarão irritantes se as pessoas descobrirem que ele despertou novamente. Decidindo ficar quieto por enquanto, ele se foca em gerenciar seu labirinto secreto enquanto ativa sua energia azul especial. Consertar as paredes rachadas e regenerar monstros exige muito ouro, que é a moeda comum para todos os caçadores. Olhando para a conta de 53 de ouro, o herói percebe que 5,3 milhões de won é muito dinheiro para pagar. Mesmo sendo caro, ele decide fazer um investimento e aperta o botão sim com seu pé para continuar. Sentando-se de volta no banco, o jovem olha para sua orbe brilhante enquanto planeja os próximos passos para sua masmorra. De repente, ele verifica seu telefone e se sente irritado porque uma garota está ligando para ele bem no meio do seu dia de folga. Agindo irritado, o jovem diz para a garota no telefone que ele está atualmente de férias e ela deveria deixá-lo em paz. Com um sorriso malicioso, a mulher menciona que o tempo de folga dele é na verdade o momento perfeito para ele usar suas habilidades de batedor. Agora se revelando como Lee Jung-gi, ela pergunta ao herói se ele pode ajudá-la a encontrar uma pessoa específica para o trabalho dela agora. Enquanto ela espera por uma resposta, a bela dama do departamento de vigilância mantém um olhar calmo em seu rosto. Surpresa pelo silêncio repentino, a garota de cabelo rosa percebe que o garoto acabou de desligar a ligação para ela sem uma palavra. Jogando seu copo de café de lado, o rastreador pensa em como ele pode economizar algum ouro ao não trazer de volta a cada monstro morto.
Diretamente no meio do parque, o herói percebe que é muito mais rápido apenas entrar na batalha quando for necessário. Por causa do toque constante, o protagonista se sente frustrado, já que a dama na linha está sendo muito persistente. Gritando alto no alto-falante, o garoto diz para ela encontrar a pessoa sozinha enquanto ela implora a ele com um jantar de carne bovina. Após mencionar o alvo, ela alega que o nome mudará a opinião dele e fará ele querer ajudá-la com a tarefa. Imediatamente ao ouvir o nome, Kang Taezan o guerreiro para em seu caminho enquanto mostra uma expressão muito séria. Caminhando lentamente pelo Parque Verde, o jovem admite que ele na verdade quer conhecer esta lenda pelo menos uma vez. Assim que seus olhos dourados brilham, o caçador diz que uma pessoa daquele nível alto será muito fácil para ele rastrear hoje. Sobre as árvores silenciosas, o sol brilha intensamente enquanto a atmosfera se torna pacífica por um momento muito curto por enquanto. Enquanto a peça do jogo desliza pelo tabuleiro, uma mão velha faz um movimento e diz ao oponente que eles cometeram um grande erro. No meio do parque, um grupo de idosos está gritando enquanto jogam um jogo barulhento de peças de tabuleiro na mesa. Observando de lado, o jovem caçador nota algo muito estranho sobre um dos jogadores neste grupo casual. Apenas as pessoas despertas mais poderosas podem possuir tal aura vermelha escura que se destaca mesmo de uma longa distância. Olhando atentamente para a cena, o garoto se pergunta se este velho aleatório é verdadeiramente o guerreiro lendário que ele estava procurando. Notando o olhar, o ancião pergunta ao jovem se ele está assistindo há algum tempo e sabe como jogar este jogo. Respondendo educadamente, o herói diz que sabe um pouco enquanto outro jogador pede a ele conselhos sobre como vencer hoje. Inclinando-se, o protagonista aponta para o tabuleiro e diz ao homem para mover a peça da carruagem primeiro para garantir uma vitória. De repente, uma tela de sistema azul aparece enquanto sua habilidade de sexto sentido ativa para ajudá-lo a ver o movimento perfeito para fazer. Com uma explosão repentina de energia, uma peça de jogo voa pelo ar com força suficiente para estilhaçar a atmosfera pacífica. Batendo em uma árvore próxima, a pequena peça de pedra fica presa profundamente na madeira enquanto os idosos encaram em choque total. Levantando-se, o ancião misterioso diz ao garoto que ele não pode ignorar alguém que se aproxima dele com intenções ocultas. Encarando aqueles olhos afiados, o protagonista percebe que suas preocupações foram para nada porque este é definitivamente o homem. Conhecido como um de apenas 5 caçadores Rank S em todo o país, esta pessoa pode transformar qualquer objeto em uma arma mortal. Flamejando com energia vermelha, o velho mestre chamado Kang Taezan parece incrivelmente intimidador enquanto se prepara para confrontar o garoto. Parecendo muito sério, o mestre de armas lendário mostra seu verdadeiro poder enquanto a atmosfera se torna pesada para todos. Caminhando pelo parque, a mulher finalmente alcança o homem idoso enquanto ele se senta em um banco sozinho. Estreitando seus olhos, o velho pergunta se a dama pertence ao departamento de vigilância enquanto encara sua roupa. Sorrindo enquanto segura seu telefone, o protagonista explica que ele é na verdade um batedor do departamento de resgate. Esquivando-se de um sermão, o herói alega que sua única falha é ter talentos demais enquanto o velho parece muito irritado. Olhando intensamente para o garoto, veterano diz que sua vida seria muito mais fácil se ele não tivesse uma boca tão atrevida. Parada entre eles, a mulher menciona que eles estiveram procurando em toda parte pelo velho que estava se escondendo. Relatando o status do treinamento, ela diz que todos os estagiários estão prontos, então eles devem retornar à base agora. Sentindo-se curiosa, a dama se pergunta como o herói encontrou alguém que nem mesmo sua equipe especializada conseguiu rastrear facilmente. Dando um polegar para cima confiante, o jovem diz que é apenas muito capaz e tenta sair já que seu trabalho está feito. Virando-se, o velho ranzinza grita e chama o protagonista de pirralho arrogante por tentar ir embora tão cedo. Apontando o dedo, o ancião lembra o garoto que ele também é um caçador da administração e ordena que ele o siga. Olhando para um arranha-céu enorme, o homem explica que quer testar pessoalmente aquela boca grande do herói muito em breve. Mostrando uma tela de um guerreiro antigo, o narrador explica que cada pessoa despertada tem uma capacidade máxima. Mesmo com trabalho duro, um caçador de rank se permanece naquele nível porque o sistema define limites rigorosos para o seu crescimento. Apesar daqueles números fixos, as artes marciais não podem ser totalmente medidas pelo sistema e podem mudar tudo em uma luta. Segurando uma espada azul brilhante, o mestre antigo explica que ficar mais forte depende da proficiência com a arma. Levantando a lâmina bem alto, o caçador lendário menciona que as equipes de administração chegaram para o treinamento deles hoje.
Olhando por trás vemos fileiras de alunos sentados em silêncio enquanto ouvem um homem sábio falar durante a lição. Parado na frente de todos, o protagonista parece entediado e apenas quer voltar para seu labirinto secreto por enquanto. De repente o professor pergunta a um aluno chamado Asivo há quanto tempo ele está treinando e o garoto diz que faz 4 meses. Sussurrando uns para os outros, os aprendizes mencionam que esse cara é na verdade um dos poucos caçadores de rank B no grupo deles. Sorrindo com confiança, o mestre diz ao garoto que ele tem um grande potencial, o que faz o aluno se sentir muito orgulhoso. Segurando o punho de sua arma, o ancião anuncia que quer fazer uma pergunta muito importante para a classe. Parecendo sério, o velho pergunta o que eles acham que é realmente necessário para empunhar uma espada corretamente em uma batalha real. Gritando com paixão, o aluno diz que acredita ser necessário força bruta e uma compreensão profunda de cada habilidade. Permanecendo em silêncio, o mestre encara o garoto com um olhar aguçado enquanto avalia o valor daquela resposta comum. Apontando sua lâmina para o personagem principal, o professor pede ao pirralho arrogante parado ali sua própria opinião. Sem pensar demais em nada, o herói simplesmente diz que a coisa mais importante é a vontade de balançar a arma. Ouvindo aquela resposta, os outros alunos começam a zombar do garoto e a se perguntar se ele sequer pertence a esta sala de treinamento. Olhando diretamente em seus olhos, a lenda pergunta se o jovem está realmente certo sobre uma resposta tão sem entusiasmo. Olhando para o guerreiro lendário, o protagonista percebe que este caçador de rank S é extremamente aguçado com seus sentidos. Apontando a arrogância do garoto, o velho menciona que sua expressão desavergonhada é na verdade bem irritante de se ver. Surpreendentemente, o ancião admite que a resposta fornecida pelo jovem estava na verdade correta o tempo todo. Sentindo-se totalmente confuso, nosso herói se pergunta por que o mestre está sendo tão legal enquanto o aprendiz atrás dele parece furioso. Rangendo os dentes com pura raiva, o aluno não consegue acreditar que um estranho acabou de superá-lo neste teste. Gritando a plenos pulmões, o homem diz que não pode aceitar que uma pessoa que nem é um aprendiz esteja parada ali. Assistindo a birra, o protagonista se pergunta por que o cara está agindo como um bebê por causa de uma simples pergunta e resposta. Calmamente, o mestre explica que qualquer um pode estar naquele lugar desde que seja qualificado para o trabalho. Mudando seu plano original, o ancião oferece um desafio especial e pergunta se eles o aceitarão agora mesmo. Enquanto o aluno irritado aceita imediatamente, nosso personagem principal diz que na verdade está bem e quer pular a provação. Virando-se, o velho guerreiro diz que apenas escolherá o cara grande, mas se pergunta se o herói está realmente bem em perder a chance. Revelando o verdadeiro prêmio, o mestre menciona que passar neste teste significa tornar-se seu discípulo pessoal. Arregalando os olhos, o protagonista percebe que ser aluno de um caçador de rank S é uma oportunidade enorme. Visualizando um caminho para a glória, o lutador entende que esta posição significa alcançar o auge de todo o mundo dos guerreiros. Mostrando um sorriso astuto, o ancião pergunta ao garoto se ele finalmente se sente motivado o suficiente para levar o desafio a sério. Parado de costas para a câmera, o protagonista permanece quieto enquanto olha para o chão escuro abaixo dele. Apertando os punhos com força, o jovem sente uma súbita onda de poder enquanto se prepara para o próximo desafio. Exibindo um sorriso confiante, ele diz que tudo o que tem agora é mais do que suficiente para vencer esta próxima luta. Olhando para o longo corredor, o herói percebe várias pedras brilhantes grandes alinhadas contra as paredes de pedra. Caminhando em direção ao grupo, o velho mestre explica que as regras para este teste são na verdade bem simples de seguir. Olhando para frente, o garoto e seu rival escutam enquanto o ancião diz que o vencedor se tornará seu discípulo oficial hoje. Ouvindo sobre o objetivo, o guerreiro de cabelo roxo repete o nome da pedra de éter enquanto permanece focado. Brilhando com uma misteriosa luz laranja, a rocha é famosa porque apenas os caçadores mais fortes podem quebrá-la. Pensando sobre a habilidade passada adiante, o herói é interrompido por um grito alto do departamento de vigilância. Ignorando o barulho ao seu redor, o lutador observa enquanto uma misteriosa garota loira fica em silêncio entre a multidão que grita. Segurando sua arma com firmeza, o protagonista declara que definitivamente tornará esta oportunidade sua. Dando um passo à frente com os pés descalços, o velho mestre se prepara para demonstrar o poder especial que mencionou antes. Avisando os alunos sobre a falha, o homem de cabelos prateados diz que eles devem sentir a energia ou perderão instantaneamente. Mostrando uma expressão séria, o ancião anuncia o início do julgamento enquanto seu bigode treme pela tensão.
De repente uma explosão vermelha massiva de energia preenche a sala enquanto o sistema detecta a aura de um mestre de armas. Atordoado pela pressão esmagadora, o herói sente que não consegue nem respirar por causa da pesada aura vermelha ao seu redor. Rangendo os dentes com puro esforço, o guerreiro quase desmaia enquanto seus olhos começam a brilhar com uma estranha luz amarela. De repente surge para ele a visão de uma lança azul lendária flutuando sobre um lago tranquilo durante uma bela noite estrelada. Alcançando um novo nível, o sistema anuncia que ele finalmente dominou a técnica secreta de lança do Rei Dragão e obteve uma nova habilidade. Observando os jovens guerreiros, o velho de cabelos prateados nota suas expressões intensas enquanto ele permanece totalmente calmo. Parados um ao lado do outro, os dois lutadores mostram que têm o talento necessário para sobreviver a este julgamento louco agora mesmo. Atrás deles, outros alunos estão falhando porque lhes falta força para suportar o poder e precisam de ajuda médica imediatamente. Alisando sua longa barba, o mestre antigo se prepara para começar a próxima parte do treinamento com um tom muito sério. Olhando para ambos os candidatos, o professor pergunta qual deles será o primeiro a provar seu verdadeiro poder na arena. Segurando sua arma firmemente, o rival agressivo se prepara para começar a batalha enquanto exibe sua força massiva. Liberando uma onda gigante de energia vermelha, o garoto de cabelo castanho avança para mostrar a todos o quão forte ele realmente é hoje. Encarando o protagonista furiosamente, o aluno irritado promete esmagar o espírito do herói antes mesmo da luta começar de verdade. Bocejando alto, o garoto de cabelo roxo zomba de seu oponente e diz que sabia que algo estava errado com ele desde o início. Carregando sua lâmina gigante com relâmpagos vermelhos, o rival se pergunta como um humilde caçador de rank D poderia sobreviver por tanto tempo. Balançando sua espada massiva, o atacante afirma que o herói só chegou aqui trapaceando e tenta encerrar a partida com um golpe. Todos estão totalmente chocados porque a pedra de éter se despedaçou tão facilmente enquanto se perguntam por que ele é apenas um caçador da administração. Parecendo muito impressionado, o velho mestre menciona que o garoto dominou a técnica de espada do Rei Dragão, o que não é nada mal. Parado do outro lado da sala, o ancião lendário observa o jovem que está segurando uma arma de haste massiva para o próximo desafio. De repente, um veterano rude esbarra no herói enquanto reclama que um novato não deveria tentar roubar seu lugar no ranking. Com olhos amarelos brilhantes, o protagonista pergunta como alguém pode viver pisando em ovos o tempo todo perto de pessoas como ele. Interrompendo a luta, o velho diz a eles para guardarem a competição de olhares para depois porque agora é hora do teste real. Caminhando em direção à parede de energia, o guerreiro percebe que seu oponente é definitivamente muito mais forte em termos de força bruta. Assumindo uma postura de combate, o lutador se prepara para provar sua própria resposta porque este momento é sobre mais do que apenas força simples. Lembrando as palavras do mestre, o garoto recorda que lhe disseram que seu caminho era na verdade o correto depois de todo esse tempo. Fechando os olhos por um segundo, o herói pensa em sua vontade de empunhar uma arma enquanto permanece firme no meio da sala. Olhando para a energia azul rodopiante, o jovem caçador se pergunta exatamente por que escolheu pegar uma lâmina em primeiro lugar. Atingindo um monstro de pedra massivo com um soco de relâmpago, o guerreiro sabe que sua resposta final já está definida em seu coração. Recordando uma memória do homem que o resgatou há muito tempo, o garoto visa se tornar exatamente como aquele herói corajoso que salvou sua vida. Assistindo a um reencontro feliz, nosso protagonista diz que quer que todos os outros sintam a mesma esperança que ele sentiu durante suas horas mais sombrias. Chocando-se contra as chamas vermelhas, o lutador explica por que se tornou um caçador da administração e o que deve fazer para alcançar seu objetivo agora. Mostrando uma determinação fervorosa, o jovem pensa sobre o quão mais forte ele pode se tornar no futuro. Usando uma técnica poderosa chamada Perfurador de Coração de Fogo de Dragão, ele libera uma explosão massiva de energia para vencer o duelo. Olhando em choque total, a multidão de alunos mal consegue acreditar no poder incrível que está vendo agora. Semicerrando seus olhos vermelhos, o mestre de cabelos prateados observa o garoto com uma expressão muito séria e pensativa. Suando pela pressão intensa, um lutador próximo se pergunta que tipo de monstro ele está realmente enfrentando hoje. Olhando para trás com um rosto nervoso, o aluno se desculpa com seu veterano por não ser capaz de lidar com a situação. Segurando sua lança com um sorriso sarcástico, o protagonista pergunta se está tudo bem para um novato como ele assumir a liderança agora. Explicando que armas são apenas ferramentas, o velho mestre diz que a verdadeira força vem de conhecer a si mesmo por dentro.
Apontando o dedo, o professor lendário declara que o garoto é agora oficialmente seu novo discípulo a partir de hoje. Mostrando um sorriso confiante, o herói de cabelo roxo expressa sua gratidão por ter sido aceito pelo mestre. Gritando alto, todo o grupo torce pelo jovem guerreiro porque seu talento impressionou a todos na sala. Mudando a cena para um beco escuro, uma voz fria diz que a pessoa deveria ter ouvido quando teve a chance. Segurando-a pelo cabelo, um valentão diz a pobre Yon-Rei que isso é exatamente o que acontece quando as pessoas não obedecem. Olhando para baixo para sua colega de classe, uma garota fumando age como se estivesse triste, embora seja ela quem está causando a dor. Aproximando-se do rosto dela, a garota loira pergunta se ajudar um amigo realmente valeu a pena entrar em todo esse problema. Começando com um aviso, uma garota diz ao garoto que ele deveria saber exatamente com quem está lidando antes de ajudar qualquer um. Parecendo muito machucado, o jovem mostra uma expressão sombria enquanto seu rosto está coberto de marcas de uma luta recente. Semicerrando os olhos, a mulher olha para frente com um olhar sério, como se estivesse pronta para enfrentar qualquer desafio que venha a seguir. Zombando da situação, o vilão menciona que o herói está agora completamente sozinho porque não sobraram amigos para ajudar. Apontando para o passado, o homem explica que o pobre amigo caiu de um telhado e está atualmente preso em uma cama de hospital. Cheio de pura raiva, o guerreiro encara através da tela enquanto a atmosfera ao redor dele parece extremamente pesada. Com um sorriso assustador, o valentão diz que o olhar intenso apenas o faz sentir vontade de causar ainda mais problemas para eles. De repente, o cara mal atinge a pobre garota e a faz cair no chão porque ele gosta de ser um completo idiota. Chegando à cena, o homem de cabelos prateados cumprimenta seu jovem mestre enquanto nota que levou muito tempo para ele. Observando com um rosto calmo, o recém-chegado é conhecido como um caçador de rank B que parece muito mais forte do que as outras pessoas aqui. Preparando-se para sair, o idiota diz aos seus seguidores para vigiarem a moça de perto para que ela não consiga encontrar uma maneira de fugir agora mesmo. Colocando a mão no ombro do garoto, o velho diz para ele segui-lo porque eles têm alguns negócios para terminar agora. Afastando-se, o jovem de cabelos escuros diz que eles estão indo para um lugar tranquilo onde ninguém jamais os encontrará durante a noite. No alto da cidade, uma enorme esfera de energia roxa começa a se formar enquanto raios atingem os prédios ao redor. Erguendo-se contra o pôr do sol, as torres da cidade brilham sob o céu laranja enquanto um grande evento está prestes a começar em breve. Caminhando juntos, a garota menciona que ser o aluno de um caçador de rank S deve parecer um sonho total para ele. Olhando para sua arma, a moça pergunta se essa lança simples será realmente suficiente para suas batalhas futuras. Exibindo a lança da evolução Roga, a tela mostra que ela pode mudar sua forma de acordo com a vontade do usuário. Reclamando do horário, a mulher diz que já passou muito do seu turno enquanto eles caminham pelo prédio limpo. De repente, um barulho alto os interrompe enquanto alguém tenta forçar sua entrada na área restrita agora mesmo. Parada na entrada, uma velha implora ao guarda para deixá-la ver o protagonista por um assunto muito urgente hoje. Desesperada por ajuda, a senhora explica que ninguém está atendendo os telefones e ela não teve outra escolha a não servir. Reconhecendo a voz, o jovem se aproxima e chama seu antigo chefe com uma expressão surpresa. Correndo em direção a ele, a senhora agarra sua camisa e grita seu nome enquanto lágrimas começam a encher seus olhos em pânico. Segurando com firmeza, ela grita o nome de Yon-Rei enquanto suas mãos tremem pelo puro terror da situação. Soluçando alto, a mulher explica que a jovem foi arrastada por um grupo chamado Cinturão Amarelo. Ficando em silêncio por um segundo, o guerreiro escuta as notícias enquanto a atmosfera ao redor dele se torna muito fria. Ficando completamente vermelho de raiva, o herói pergunta exatamente quem foi o responsável por levar a garota inocente embora. Longe em uma floresta escura e enevoada, uma voz nervosa pergunta se eles realmente têm permissão para ir tão fundo lá dentro. Caminhando com um grupo de bandidos, o líder diz que eles trouxeram um caçador de rank B junto apenas para verificar algo por causa do risco. Encarando a garota, o garoto arrogante se pergunta quem realmente venceria em uma luta contra um monstro de verdade agora mesmo. Inclinando-se sobre ela, ele diz para ela não ter medo porque todos os inimigos nesta área são supostamente muito fracos e fáceis. Rangendo os dentes, a pobre vítima parece completamente miserável enquanto um pouco de sangue escorre de sua boca após ser ferida. De repente, ela tenta fugir enquanto escapa do grupo enquanto os outros apenas a observam com expressões frias. Parecendo completamente entediado, o guarda-costas de cabelos brancos simplesmente ordena aos outros que vão e peguem a garota imediatamente.
Correndo com todas as suas forças, a adolescente reza para sobreviver porque ela não quer ser usada como isca para nenhuma fera. Inesperadamente, uma bota preta pesada pisa em seu pé e a faz tropeçar enquanto ela tentava o seu melhor para se afastar deles. Caindo de cara na grama, a criança indefesa grita de dor enquanto o homem alto paira sobre ela como uma sombra. Implorando para que alguém a salve, ela grita alto, mas o soldado frio diz que ninguém virá ajudá-la hoje. Do nada, uma enorme lâmina afiada corta o ar e choca a todos com sua velocidade e poder incríveis. Sentindo uma grande ameaça, o homem de cabelos prateados desembainha sua espada enquanto avisa Jintai que um monstro de verdade finalmente chegou. Uma explosão gigante de energia lança todo o grupo para trás enquanto as árvores ao redor deles são totalmente esmagadas. Encarando em total horror, o jovem mestre vê um de seus homens preso ao chão por um ataque misterioso e mortal. Mantendo sua posição, o protetor grita para o garoto fugir imediatamente enquanto ele fica para trás para lutar contra o inimigo. Semicerrando seus olhos azuis, o guerreiro foca sua visão ao perceber que este oponente é muito mais forte do que o esperado. No alto do céu, esses perigosos monstros vespas chamados Falcões Ferrão se preparam para atacar qualquer coisa que se mova na área. Segurando seu telefone, o personagem principal agradece a alguém por lhe fazer um enorme favor durante esta missão difícil. Parado sobre uma criatura caída, ele pergunta se foram eles que contaram ao chefe sobre a localização de seu amigo. Enquanto isso, um homem de cabelos castanhos abre um maço de cigarros vermelho enquanto parece muito calmo e relaxado por enquanto. Este recém-chegado se chama Kang Young-mi e ele pertence ao departamento de elite de vanguarda da Associação de Caçadores local. De volta à floresta, o protagonista diz que é tarde demais para se preocupar com essas coisas neste momento. Olhando para a floresta verde escura, o herói admite que este lugar assustador é realmente um lugar onde ele nunca iria querer viver. Esta zona perigosa é conhecida como Cinturão Amarelo e foi selada depois que uma quebra de masmorra se tornou totalmente impossível. Embora os monstros aqui não sejam muito fortes, eles são conhecidos por serem extremamente astutos e difíceis de lidar. Esmagando a cabeça de um inseto, o lutador nota que esses inimigos parecem ainda mais fracos do que os goblins vermelhos de antes. Apesar desse fato, ele sabe que ficar aqui sem poderes especiais seria muito difícil, então ele corre para salvar seu companheiro. De repente, um projétil preto afiado voa pelo ar com extrema velocidade tentando atingir o guerreiro por trás. Movendo-se com reflexos rápidos, o caçador se esquiva do ataque que se aproxima enquanto a energia roxa atinge o chão perto dele. Acima de sua cabeça, um enxame inteiro de falcões ferrão se reúne no céu para cercá-lo de todas as direções possíveis. Rapidamente, uma tela de sistema azul aparece e começa a gerar uma lança especial para que o herói possa finalmente lutar contra os insetos. Segurando uma orbe azul brilhante em sua mão, o caçador reclama dos monstros avançando sobre ele desde o início. Dentro da esfera azul, um goblin vermelho luta enquanto o garoto diz aos seus inimigos para chamarem todos os seus amigos para ajudar. Voando pelo ar, vários monstros insetos gigantes aparecem e começam a circular a área enquanto procuram por uma refeição. Atrás do olho vermelho gigante de um predador, o herói parece minúsculo enquanto mantém sua posição, sendo observado de perto. Sorrindo com aqueles olhos dourados, o guerreiro pergunta às feras se elas têm aliados suficientes para apoiá-las nesta luta. De repente, a criatura voadora solta um som terrível e mergulha do céu para atingir o personagem principal. Porque 3 daqueles insetos o estão perseguindo, o garoto corre com extrema velocidade pela floresta escura e enevoada. Enquanto está no ar, o lutador evita as garras afiadas enquanto cortes de energia azul cortam os arredores como papel fino. Olhando de volta para o enxame, o rastreador admite que a situação atual está realmente começando a ficar muito perigosa. De acordo com a tela digital, 34 inimigos permanecem enquanto apenas 18 de suas próprias unidades ainda estão de pé. Embora o Goblin Vermelho lute, o mestre pensa que todo o labirinto entrará em colapso se ele atrair mais monstros. Movendo-se através do caos, o protagonista percebe que não pode lidar com esses números enormes sozinho agora mesmo. Naquele momento, o sobrevivente decide que não há outra escolha a não ser usar uma técnica secreta para terminar a batalha. Levantando ambas as mãos, o jovem gera uma bola de energia massiva e a chama de seu último recurso para vencer esta rodada. Usando um sorriso torto, o campeão pergunta aos monstros se eles gostam de brincar na água enquanto seus olhos amarelos brilham. Uma explosão massiva de energia azul ondula pelo ar enquanto os inimigos são lançados para longe pela força pura.
Tomando uma posição final, o herói se prepara para chutar o vórtice brilhante enquanto anuncia que o fim está finalmente próximo. Lançando-se no centro do portal, o guerreiro usa um ataque de carga total para liberar todo o seu poder armazenado. De repente, uma explosão de fluido verde rompe do buraco e cobre toda a área com uma substância pegajosa misteriosa. Grandes monstros insetos voam sobre o demônio vermelho derrotado enquanto o campo de batalha permanece coberto de faíscas digitais e escombros. Parecendo confusas, as vespas gigantes inclinam suas cabeças enquanto se perguntam de onde veio aquela onda verde repentina. Rapidamente, a inundação tóxica varre o corredor e começa a esmagar os inimigos zumbidores com forte pressão. Subindo mais alto, a maré verde engole cada criatura até que não reste nada além de uma sala silenciosa. Flutuando sem vida na gosma, os monstros são finalmente derrotados enquanto o herói observa os resultados de sua armadilha. Segurando sua orbe brilhante, o jovem suspira porque restaurar seu labirinto lhe custará uma fortuna em moedas de ouro. Apesar do alto preço, o protagonista mostra um pequeno sorriso porque seu plano funcionou perfeitamente para parar os invasores. Vistoriando o templo silencioso, o arquiteto menciona que as coisas finalmente se acalmaram depois de todo aquele caos intenso. Movendo-se com velocidade extrema, vários pares de pés atingem o chão enquanto as pessoas tentam escapar do setor perigoso. Parecendo totalmente apavorados, o grupo de caçadores corre por suas vidas enquanto pergunta por quanto tempo as feras os perseguirão. Frustrado com a situação, o homem de cabelos prateados reclama que mesmo um caçador de alto rank não consegue lidar com tantos insetos sozinho. Gritando em total raiva, este homem de terno reclama por estar perdido enquanto insulta seu colega de equipe por ser um rank B fraco. De repente, uma sombra rápida se move pela tela enquanto uma batalha intensa começa a se desenrolar dentro da área da floresta escura e assustadora. Pegando-os de surpresa, um cara de moletom vermelho é atacado enquanto um impacto massivo faz fumaça escura voar para todos os lados agora. Tremendo sob a forte pressão, o cara de terno e a garota assistem horrorizados enquanto alguém é derrotado bem na frente deles. Mostrando seu rosto terrível, um monstro inseto gigante com olhos vermelhos brilhantes aparece e se prepara para caçar os humanos para um lanche. Avançando, o guerreiro de cabelos brancos revida enquanto o homem arrogante grita que ainda mais inimigos estão vindo em sua direção. Tentando sobreviver ao caos, a dupla luta para se manter de pé porque o chão está tremendo com os ataques dos monstros. Perdendo o juízo, o cara egoísta agarra o cabelo da garota e grita para ela fazer algo útil para salvar a vida dele agora mesmo. Brandindo uma lâmina vermelha afiada, a criatura ataca com velocidade incrível enquanto a atmosfera se enche de uma energia mortal. Observando a cena com olhos arregalados, o grupo fica sem fala porque uma nova presença acaba de chegar para deter a fera inseto. Tremendo de puro medo, o homem pergunta a identidade do recém-chegado que acabou de salvá-los de uma morte certa e dolorosa. Segurando um cajado cheio de relâmpagos dourados, o salvador misterioso se ergue e chama o cara rude de pirralho por seu comportamento. Parado sob a lua brilhante, o herói parece legal em seu traje camuflado enquanto pergunta se eles são os que sequestraram seu amigo. Chorando pelo alívio de ser encontrada, a jovem olha para cima enquanto o cara de terno pergunta mais uma vez quem o guerreiro realmente é. Exibindo seu distintivo, o protagonista declara que é um caçador do birro e chama o homem de moleque enquanto se prepara para uma luta. De pé sob a lua cheia, o guerreiro pergunta ao grupo se foram eles que trouxeram a garota para este lugar sombrio. Vendo seu salvador, a jovem estudante grita de alívio enquanto lágrimas de alegria começam a cair pelo seu rosto sujo. Acariciando a cabeça dela suavemente, o protagonista pergunta se ela está ferida porque esta é a primeira vez que ele a vê chorando tanto. De repente, um cara arrogante de terno interrompe o momento gritando a plenos pulmões para o caçador ouvir. Apontando o dedo, o pirralho rico exige uma saída imediata enquanto promete pagar muito dinheiro pela ajuda. Parecendo enojada, a mulher diz ao seu protetor para apenas ignorar o sujeito rude para que possam sair desta floresta juntos. Olhando profundamente nos olhos dela, o campeão pede desculpas à sua amiga porque ele tem um plano muito diferente para esta situação. Movendo-se com uma velocidade incrível, o lutador golpeia o pescoço dela para fazê-la perder a consciência para sua própria proteção. Segurando a vítima que caía, o protagonista diz ao homem confuso que terminará este assunto muito rapidamente agora. Golpeando sua lança sombria no chão, o jovem pergunta ao garoto mimado o que ele acha que está prestes a acontecer neste lugar. Exibindo um sorriso sombrio, o herói diz que está prestes a fazer algo que a adolescente inocente jamais deveria presenciar.
Enquanto treme de raiva, o idiota pergunta se o rastreador sequer conhece sua identidade importante antes de agir tão durão. Identificando corretamente o alvo, o aventureiro diz o nome Park Jin-tae e menciona o filho de um juiz poderoso. Relembrando o passado, vemos que o vilão era um valentão total que usava sua riqueza para esconder cada um de seus crimes. Enfrentando o criminoso, o batedor o chama de uma pessoa que paga para encobrir o mal, enquanto o inimigo pergunta o que ele fará. Um impacto pesado ecoa pela área enquanto um ataque repentino pega o homem de terno completamente de surpresa. Parecendo apavorado, a vítima cospe um pouco de saliva porque a força do golpe foi forte demais para ele aguentar. Agarrando o cara pelo ombro, o caçador camuflado ouve seus gritos enquanto lembra de que dinheiro não pode resolver isso. Mostrando seus olhos amarelos brilhantes, o protagonista zomba do covarde por tentar tentá-lo com algum dinheiro a um momento. Levantando o homem pelo colarinho, o guerreiro não mostra piedade porque está cansado de lidar com esses canalhas gananciosos hoje. De repente, um clarão brilhante de luz corta o ar conforme o lendário Kang Taezan chega para interromper o espancamento unilateral. Observando o recém-chegado, jovem herói menciona que sua caça às pragas finalmente terminou agora que o verdadeiro chefe está aqui. Retribuindo o olhar com uma expressão fria, o homem de cabelos prateados parece pouco impressionado com a força do misterioso jovem atacante. Desesperado e irritado, o homem de terno grita insultos ao herói porque ele quase morreu durante o encontro aterrorizante. Sem perder tempo, o ranquear de alto nível lança um enorme corte circular que força o protagonista a pular para trás rapidamente. Segurando sua lança preta firmemente, o lutador prepara sua defesa, pois sabe que este oponente está em um nível diferente. Enfrentando-se no meio da floresta sombria, os dois caçadores trocam golpes pesados que sacodem o chão a cada golpe. Percebendo que uma lição simples não funcionará, o personagem principal aperta sua mão na arma enquanto foca sua energia de verdade. Cercando-se com uma aura vermelha, o jovem corajoso lembra aos inimigos que na verdade foram eles que o atacaram primeiro. Movendo-se com uma velocidade incrível, o herói bloqueia um golpe letal enquanto faíscas e raios vermelhos voam por toda parte durante o duelo. Olhando em choque, o velho se pergunta por que um trabalhador de baixo nível o está empurrando para trás durante sua luta intensa. Com as mãos na lança vermelha brilhante, o herói mostra um olhar poderoso enquanto o inimigo questiona sua verdadeira identidade. Rangendo os dentes, o guerreiro de cabelos brancos decide que o tipo de arma não muda o resultado final aqui. Enquanto se enfrentam, os dois lutadores criam faíscas porque o protagonista bloqueia cada um dos golpes. Pulando no ar, o homem mais velho planeja golpear seu alvo vindo de um ângulo alto muito perigoso agora. De repente, o protagonista segura o braço do atacante enquanto explica que tal movimento é na verdade um grande erro. Preparando seu punho, o jovem diz que não tem escolha a não ser usar força física para terminar esta luta irritante rapidamente. Desferindo um golpe enorme, o herói soca o inimigo bem no rosto enquanto mostra sua força superior. Após cair pesadamente no chão, o caçador de rank B é derrotado enquanto o protagonista permanece de pé sobre a cena caótica. Gritando de raiva, o homem de terno pergunta se o perdedor comprou seu título porque ele perdeu para um simples funcionário público. Parecendo bastante surpreso, o garoto se pergunta se aquele cara era realmente um lutador de alto nível, já que ele caiu tão facilmente. Porque ele recordou suas batalhas passadas, ele percebe que caçar aquelas vespas gigantes o ajudou a superar guerreiros de elite. Mostrando um sorriso confiante, o jovem arquiteto entende que seu trabalho duro está finalmente começando a valer a pena agora. Pegando uma pedra pesada, o chefe frustrado grita que um mero trabalhador de escritório não deveria ousar agir com tanto orgulho aqui. Enquanto avança com a pedra, o homem irritado pergunta de quem o herói pensa que está rindo neste momento. Girando sua lança com força, o herói chuta o vilão e o envia voando em direção ao chão duro abaixo. Caindo de cara no chão, o vilão solta um grito alto enquanto o impacto sacode toda a área ao seu redor. Parado sobre o homem caído, o guerreiro pergunta se ele já sentiu um golpe como aquele antes por causa de seus crimes. Chorando como um covarde, o vilão grita sobre como dinheiro e poder são as únicas coisas que importam neste mundo. Olhando com olhos amarelos frios, o protagonista pensa que este lixo é melhor não existir mais. Recuando de medo, o homem pergunta o que acontecerá a seguir e o herói diz que não fará a dor durar muito tempo. Pegando a garota inconsciente, o caçador corajoso se prepara para partir enquanto ignora os apelos desesperados por misericórdia. Virando as costas, o jovem diz que deixará o criminoso para ser comido por algumas feras muito famintas por perto.
De repente uma sombra escura paira sobre o homem aterrorizado enquanto ele percebe que agora está completamente sozinho na floresta. Emergindo da escuridão, 3 lobos enormes com olhos roxos brilhantes aparecem e começam a rosnar para sua presa. Gritando para que eles se afastem, o vilão rasteja para trás enquanto os monstros chegam cada vez mais perto dele. Estendendo a mão com o rosto ensanguentado, o cara solta uma praga final porque sabe que não há escapatória desta vez. Sob a lua cheia, as feras terminam o trabalho enquanto o herói se afasta com a garota em seus braços fortes. Por causa de seu trabalho duro, o sequestro de Yon-Hee finalmente chegou ao fim depois de todo esse tempo. Abraçando sua filha apertado, a mãe chora de alívio enquanto o herói e seu chefe assistem ao reencontro por trás. Dentro do carro, o oficial menciona que pegaram a equipe de gestão enquanto as coisas estão prestes a ficar muito complicadas para eles. Por causa do recente escândalo de sequestro, as notícias começam a se espalhar rápido por todos os principais meios de comunicação do país. Concluindo a investigação, o juiz da Suprema Corte Park Bun-jin finalmente renuncia ao seu alto cargo em desonra. De volta à sede principal do escritório, tudo parece calmo enquanto o sol da manhã atinge as janelas de vidro. Olhando para sua interface brilhante, o jovem caçador nota que uma missão novinha acaba de aparecer em sua tela digital. Esta missão difícil exige que ele derrote a perigosa Vespa Rainha dentro de 30 dias para ganhar 100 de ouro. Relembrando sua recente visita à área do Cinturão Amarelo, o protagonista se lembra de ter visto um ninho gigante escondido na mata. Olhando para a imagem do monstro, ele identifica o enorme chefe inseto com olhos vermelhos brilhantes e mandíbulas afiadas aterrorizantes. Embora ela seja guardada por muitos soldados, o herói sabe que este inseto não será fácil de pegar sem um plano sólido. Exibindo um sorriso malicioso, o ambicioso arquiteto diz que a quer porque ela seria uma adição perfeita ao seu exército. Já que vespas comuns podem destruir um labirinto inteiro, a rainha deve possuir um nível de poder que é verdadeiramente insano. Acenando com a mão, o garoto diz aos seus companheiros de equipe que precisa sair cedo porque tem alguns assuntos importantes para tratar. Segurando uma pilha de documentos, o chefe o lembra de que ele ainda precisa terminar toda a papelada chata antes de sair. Parecendo totalmente exausto da vida, o protagonista encara seu supervisor enquanto se pergunta como escapar deste trabalho de escritório. De repente, um som alto ecoa pelo corredor porque o caçador astuto já desapareceu, deixando o chefe sozinho. Caminhando em direção ao grande templo tradicional, o jovem entende que deve estar totalmente preparado para o que vem a seguir. Olhando com seus olhos amarelos brilhantes, o protagonista ouve uma voz dizendo que ele está atrasado para a primeiríssima sessão. Cumprimentando na porta, o velho mestre ordena que o garoto entre porque o treinamento está prestes a começar imediatamente. Do lado de fora do belo templo, o céu torna-se um rosa suave enquanto o sol começa a se pôr sobre as montanhas pacíficas. Parecendo completamente chocado, o herói se pergunta se ele realmente se tornou um discípulo direto de um guerreiro tão lendário hoje. Tranquilizando o garoto, o professor menciona que há apenas 2 outros acima dele, mas o trabalho pela frente será muito difícil. Entrando no enorme salão de treinamento, o homem de cabelos prateados anuncia que eles finalmente chegaram ao local correto. Dando tapinhas em um aluno alto chamado Jeonsu, o mestre elogia seu trabalho duro enquanto o aprendiz diz que está pronto para começar. Observando a cena silenciosamente, o garoto de cabelos roxos nota a atmosfera intensa entre os veteranos na sala. Sentindo-se um pouco confusos, os outros alunos encaram o recém-chegado enquanto se perguntam por que o mestre o trouxe junto. Apontando para um objeto branco enorme, o ancião explica que está é a mandíbula de um monstro único chamado Carniçal de Ferro. Mostrando suas costas cicatrizadas, a lenda revela que esta fera foi a primeira a quase tirar sua vida no passado. Agarrando as pesadas alças de osso, o professor diz ao herói que esta será sua tarefa principal durante todo o tempo. Concentrando todo o seu poder, o velho solta um grito alto enquanto seus olhos brilham com uma energia vermelha aterrorizante. Explodindo com uma força massiva, o mestre rasga a mandíbula gigante para mostrar o verdadeiro nível de sua força incrível. Flexionando seus músculos, o velho mestre mostra a todos que ele ainda é tão resistente quanto uma montanha hoje. Com um som alto, o guerreiro lendário bate o pesado peso de treinamento no chão com facilidade. Observando a exibição, o herói se pergunta se aquele corpo musculoso é na verdade feito de ferro como um navio tartaruga. Apontando o dedo, o ancião de cabelos prateados diz ao garoto para tentar o exercício difícil agora mesmo. Embora esteja agora acima do rank B, o protagonista sabe que não pode abrir o portão tão facilmente quanto seu professor.
Agarrando as alças com firmeza, o jovem usa toda a sua força porque quer provar seu valor. Vendo a dificuldade, o mestre parece bastante surpreso porque o resultado não era o que ele esperava. Esforçando-se com o rosto vermelho, o guerreiro fica chocado que o pesado equipamento de treinamento não se move de jeito nenhum. Acenando com a mão, o ancião diz que esta prática ajudará a construir força física, então ele deve continuar tentando. Virando-se, o mestre explica que a próxima lição só começará quando o aluno abrir aquela mandíbula. Exausto e suando, o herói parece totalmente frustrado ao perceber que seus limites ainda são muito altos. Observando a cena, o rival pensa que o garoto só foi contratado por conexões e carece de talento real. Descendo as escadas do templo, o estudante de cabelo castanho sai enquanto se sente superior ao novato. Relembrando seus 2 anos de treinamento árduo, o homem acredita que trabalhou mais do que qualquer um para se tornar um discípulo. Rangendo os dentes, o rival se sente irritado porque um balconista aleatório foi escolhido em vez de um caçador dedicado como ele. Caminhando pelo corredor, o jovem pensa sobre como a vida pode ser realmente injusta às vezes. De repente, o veterano musculoso Jang Jeon-su cumprimenta com uma mensagem matinal muito educada e amigável. Segurando um esfregão longo, o lutador menciona que o herói chegou em 2º lugar hoje no dojo. Enquanto estão parados juntos, o cara explica que sempre se deve chegar cedo mesmo durante os feriados. Em vez de agir como durão, o estudante experiente diz a ele para apenas falar confortavelmente, já que ele é o mais novo. Por que o chão está limpo? O protagonista pergunta se o rival realmente arrumou a sala inteira sozinho. Saindo, o protagonista diz ao garoto para parar de fazer tarefas domésticas porque isso faz as pessoas de escalão inferior se sentirem desconfortáveis. Para sua surpresa, o adolescente de cabelo azul parece bastante confuso enquanto questiona a necessidade de tais papéis. Compartilhando sua visão honesta, o guerreiro diz que não empurrará o trabalho para outros apenas por causa de seu título especial. Com um sorriso brilhante, o campeão pergunta se estão todos aqui para ter sucesso juntos como uma equipe. Retribuindo o olhar com um semblante sério, o veterano enorme admite que o herói é na verdade bastante irritante para ele. Depois de praticar sem falta por 2 semanas, o garoto alto fica até mais tarde do que qualquer outra pessoa para ficar mais forte. Apesar de ser um membro de alto nível, ele nunca usa seu poder para intimidar os outros estudantes na academia. Ao se dar bem com cada pessoa, o lutador até ajuda a parar brigas entre as pessoas barulhentas. No fundo, o protagonista percebe que o estagiário realmente trabalha como um total louco para alcançar seus objetivos. Parecendo bastante irritado, o homem sério admite que a situação é irritante apesar de seu rosto calmo. Sorrindo enquanto seu herói de cabelo roxo diz que o cara é exatamente quem ele quer se tornar um dia. De repente, um som alto ecoa pelo salão porque um objeto de metal pesado acabou de fechar com força. Parado na sala de treinamento, o protagonista recupera o fôlego enquanto reclama de como a partida foi acirrada. Parecendo surpreso, o guerreiro se pergunta o que está acontecendo quando alguém de repente lhe oferece uma garrafa de água para beber. Entregando o refresco, o lutador alto avisa seu amigo para não exagerar no treinamento hoje. Exibindo um sorriso malicioso, o protagonista menciona que levou muito tempo para seu companheiro parar de ser tão formal. Enquanto descansam, um som de buzina massivo ecoa pelo prédio e pega ambos desprevenidos. Parados juntos, os caçadores se perguntam se aquele ruído é a famosa Guilda Overcross se preparando para uma nova missão. Olhando para o céu escuro, eles percebem que a equipe de elite está entrando em uma masmorra mesmo nesta hora tão tardia. Explicando a situação, o homem diz que o grande grupo trabalha o dia todo porque eles têm muitos membros de sobra. Movendo-se para um local diferente, o sol brilhante brilha através das folhas espessas de uma bela floresta verde. Emergindo de um portal roxo, vários soldados em trajes táticos marcham pela floresta para começar sua caçada. Conversando sobre a missão, os oficiais mencionam que o trabalho foi concluído muito mais rápido do que pensavam originalmente. Especialmente para capturar um massivo orc sangue de aço, a equipe usou uma gaiola especial cheia de energia azul para vencer. Caminhando pela área, um caçador pergunta se realmente está tudo bem capturar monstros assim pelo dinheiro. Parecendo sério, o soldado explica que vender um cara como este poderia facilmente render a eles mais de 12 bilhões de won. Olhando através do vidro, o estagiário pergunta se um simples colar de tribo orc também valeria muito dinheiro hoje. Mostrando seus dentes afiados, a criatura capturada parece muito perigosa enquanto o sangue escorre de sua boca azul assustadora.
Jogando o item de lado, o homem diz que o colar está imundo e ninguém jamais compraria saque de lixo de uma criatura. Ficando muito zangado, o monstro rosna enquanto espera pela chance perfeita de atacar os humanos próximos de verdade. Parado logo atrás deles, um enorme demônio azul aparece enquanto os dois caçadores desatentos continuam rindo juntos. Do lado de fora do portão, a área parece uma bagunça total enquanto as equipes de resgate terminam seu trabalho na cidade. Olhando para seu amigo, o homem de cabelo castanho pergunta se eles devem finalmente voltar agora que a missão está completa. Virando a cabeça, o protagonista diz que irá direto para a Associação de Artes Marciais para terminar suas outras tarefas. Explicando a situação, ele diz que seu mestre está fora, então ele decidiu ir e checar os alunos por um tempo. De repente, uma explosão massiva sacode a rua inteira enquanto os dois guerreiros olham para o prédio em choque total. Recebendo um sinal, o jovem herói ouve um pedido de rádio para suporte de emergência para cada equipe disponível por perto. Vindo pelo alto-falante, a notícia diz que um monstro-chefe de 3 estrelas estava sendo movido ilegalmente e acabou de se libertar. Chegando ao local, eles veem que a Associação de Artes Marciais da Coreia está em ruínas com rochas gigantes por toda a parte. De repente, o templo começa a desmoronar enquanto alguém grita para todos se moverem rápido porque um monstro apareceu do nada. Correndo por suas vidas, uma mulher diz à jovem garota para escapar rapidamente, embora a criança pareça assustada demais para sequer se mover agora. Enfrentando um orc massivo com olhos vermelhos brilhantes, o mestre permanece firme enquanto a besta aterrorizante paira sobre seu pequeno corpo. Coberto de sangue, o bravo lutador parece exausto, mas seus olhos mostram que ele ainda não está pronto para desistir desta luta difícil. Relembrando seu passado na Guilda Overcross, o homem se lembra de quando costumava se considerar um caçador gênio lendário. Caminhando com seus companheiros de equipe, ele uma vez acreditou que usar os outros para seu próprio benefício era um privilégio natural dos fortes. De repente, a situação mudou quando golems de pedra gigante cercaram o grupo durante uma missão muito perigosa no escuro. Estendendo a mão para pedir ajuda, o guerreiro percebeu que era apenas uma ferramenta substituível para a guilda enquanto seus amigos fugiam. Olhando para as rochas com o rosto ensanguentado, o herói finalmente entendeu o quão cruel e egoísta este mundo poderia ser verdadeiramente para ele. Mesmo com uma lâmina quebrada, o lutador se recusa a acreditar que o mundo está podre porque ele ainda tem esperança no fundo de seu coração. Pensando na pessoa que o salvou sem dizer uma única palavra, o homem decide que quer ser um herói para os outros também. Diante do monstro gigante, ele jura tornar o mundo melhor, mesmo que isso signifique arriscar sua vida inteira nesta batalha. Gritando com todas as suas forças, o guerreiro chama a besta de bastardo careca enquanto explica como suportou 2 anos de inferno. Lutando para permanecer de pé, o herói tenta distrair o inimigo para que seus aliados possam encontrar uma maneira de escapar enquanto ele é o foco. Enfrentando o punho massivo do orco, o bravo lutador se prepara para manter sua posição por apenas mais 1 minuto para salvar a todos. Energia vermelha gira em torno enquanto uma besta massiva atinge o jovem lutador com um golpe muito poderoso. De repente, uma explosão gigante de luz preenche a sala e pedaços de madeira voam para todos os lados após o impacto. Aparecendo bem a tempo, o protagonista interrompe o ataque enquanto diz ao seu amigo que ele fez um ótimo trabalho. Coberto de sangue, o caçador ferido olha para cima com um rosto chocado quando vê que seu salvador retornou. Segurando um vórtice sombrio, nosso herói diz ao grupo para deixar o resto com ele enquanto a tela do sistema aparece. Tudo muda à medida que a área inteira se transforma em um labirinto massivo cheio de pisos de pedra quadriculados. Movendo-se rápido pelo chão, o lutador pensa em como agiu de forma legal enquanto arrastava o demônio para dentro. Gritando para o monstro parar de ficar tão perto, o jovem foge do aterrorizante orc sangue de aço. Suando pela pressão, o arquiteto se pergunta se esta criatura realmente acabou de terminar uma grande luta com uma guilda. Atravessando as paredes como se fossem feitas de papel, o inimigo gigante prova que sua força está em um novo nível. Percebendo que enfrentar tal ameaça sozinho é muito difícil, agora o campeão decide tentar um plano diferente. Brilhando com energia azul, ele estende a mão e diz que esta surpresa é na verdade um presente para o inimigo. Sombras rápidas se movem pelos corredores enquanto uma fumaça misteriosa começa a preencher todo o corredor ao redor deles. Lançando um assalto total, dezenas de carniçais e goblins enxameiam o alvo para sobrecarregá-lo com seus números massivos. Pegando sua lança vermelha brilhante, o guerreiro planeja encontrar uma abertura perfeita enquanto o vilão está totalmente distraído.
Rugindo alto, o oco massivo solta um grito aterrorizante enquanto está cercado por raios vermelhos caóticos por enquanto. De repente, um golpe pesado causa uma explosão brilhante de energia que sacode a sala inteira durante a batalha intensa. Olhando para a janela de status azul, o jovem caçador reclama dos danos porque acabou de consertar este lugar. Enquanto observa o inimigo gigante, ele percebe que invocações normais não são suficientes para encontrar uma abertura contra esta besta. Devido ao alto risco, o protagonista diz que deve chamar sua arma secreta para terminar a missão neste exato segundo. Avançando com olhos vermelhos brilhantes, o monstro-chefe mostra seu verdadeiro poder enquanto se prepara para um embate final agora. Através da fumaça, o sistema identifica a criatura como Zeuri, que é o líder oficial desta zona perigosa. Liberando uma explosão massiva de energia, o demônio atinge o chão e cria uma onda de destruição em todos os lugares hoje. Atrás dos dentes assustadores, o monstro tenta esmagar o invasor enquanto faíscas vermelhas voam de seu corpo poderoso novamente. Movendo-se com velocidade extrema, o herói prepara sua lança enquanto sussurra que o momento perfeito finalmente chegou hoje. Assim que encontra uma brecha, o lutador se lança para frente com sua arma de raio para atingir o ponto vital do inimigo. Gritando em agonia, a besta solta um rugido final enquanto o ataque perfura sua pele grossa com grande força. Em segundos, o monstro parece totalmente derrotado enquanto a luz em seus olhos começa a desaparecer lentamente durante a luta. Depois de atingir o chão com um estrondo, o inimigo cai enquanto o guerreiro pousa em segurança após aquele impacto pesado. Finalmente, o sistema anuncia que o chefe se foi e o ressurgimento de monstros agora está desativado dentro de toda a masmorra. Pulando pelo ar, o herói reclama que seu principal monstro da masmorra foi destruído por causa do inimigo. Desferindo um golpe pesado, o jovem grita que seu prêmio foi reduzido a absolutamente nada durante esta luta. Olhando de relance para a parede de tijolos, o guerreiro percebe que seus mecanismos ocultos estão finalmente começando a se encaixar agora. De repente, uma janela azul do sistema aparece e anuncia que a armadilha de chuva de aço está agora ativa e pronta para uso. Gritando de dor, a besta vermelha é atingida por centenas de agulhas afiadas caindo do teto escuro acima dela. Aproveitando o momento, o protagonista avança e perfura o coração da criatura com sua poderosa lança negra. Com seus olhos amarelos brilhando, o lutador exige mais uma chance para que possa encerrar esta batalha irritante de vez. Balançando sua arma com um arco enorme, o herói desfere um golpe final que envia a fera voando pelo chão de pedra. Ouvindo um clique metálico pesado, o arquiteto percebe que sua próxima surpresa mortal já está totalmente preparada para disparar. Segundos depois, outra notificação aparece e diz que a armadilha de teto com espinhos está caindo para esmagar os alvos. Olhando para o chão ensanguentado, o guerreiro fica de pé sobre os inimigos derrotados enquanto seu plano funcionou exatamente como esperado. Limpando o rosto, o garoto menciona que armou um conjunto de armadilhas caso as coisas ficassem perigosas demais para ele. Observando o pesado bloco de pedra, o jovem caçador diz que seu investimento finalmente valeu a pena, já que os invasores se foram. Verificando a interface azul, o protagonista parece um pouco preocupado com o status atual de sua área de masmorra mágica. Exibindo um aviso, a tela diz que a durabilidade é de 72% e apenas 11 monstros restam antes de um colapso. Olhando para sua tela digital, o batedor suspira porque a perda de ouro da luta contra o chefe é extremamente pesada desta vez. De repente, o chão sob suas botas começa a rachar ruidosamente enquanto um poder massivo surge das profundezas do chão de pedra. Rompendo os escombros, um monstro vermelho aterrorizante aparece e pega o jovem caçador completamente de surpresa hoje. Piscando na tela, um aviso do sistema diz que o orc de sangue de aço está agora entrando em um estado berserk perigoso e violento. Segurando um vórtice azul brilhante, o protagonista admite que a fera é persistente, mas diz que toda a área está prestes a desabar. Empurrando a criatura para o portal, o guerreiro decide terminar este duelo intenso do lado de fora para salvar o edifício da ruína. Mudando a cena, vemos um pátio lindo e tradicional onde tudo parece pacífico e silencioso por um momento. Caminhando pelos corredores, um estagiário cansado se pergunta para onde seu veterano foi enquanto procura por qualquer sinal do jovem mestre. Inesperadamente, um buraco de energia escura se abre no chão de madeira e começa a sacudir toda a estrutura com um som alto. Emergindo do portal mágico, o arquiteto retorna enquanto um homem ensanguentado olha para o evento com total choque e confusão. Sentindo a pressão, o sobrevivente percebe que uma quantidade massiva de mana está aparecendo de repente do nada agora mesmo.
Colidindo no meio do pátio, o lutador de cabelos roxos ataca o demônio vermelho enquanto o aluno assiste maravilhado. Rugindo com fúria, o inimigo gigante balança seus braços massivos para esmagar o caçador durante sua luta caótica e rápida. Pulando alto no ar, o jovem corajoso usa sua lança para bloquear um golpe pesado enquanto a batalha se intensifica ainda mais. Encarando seu inimigo, o herói se pergunta se está vencendo porque o monstro está finalmente ficando exausto da longa luta. Bloqueando o golpe pesado, o guerreiro percebe que o monstro se tornou muito mais forte do que antes durante esta batalha intensa. Sorrindo apesar da dor, o jovem percebe que sua condição física parece completamente diferente de seu eu passado. Relembrando seus esforços passados, ele sabe que aquelas 2 semanas de treinamento intenso não foram uma perda de tempo para seu crescimento como caçador. Embora seu corpo sinta que pode quebrar a qualquer momento, uma nova onda de energia continua surgindo através de toda a sua alma. Pelo chão de pedra, o herói desliza enquanto finalmente sente os resultados de seu trabalho duro durante outro golpe mortal. Com uma luz vermelha intensa, a lança da evolução começa a zumbir enquanto um poder misterioso preenche toda a sala. Colidindo com a fera gigante, o lutador cria uma explosão massiva de luz enquanto empurra de volta com tudo que tem. Devido ao forte impacto, o monstro demônio vermelho mostra seus dentes afiados enquanto um fluido escuro escorre de sua boca. Mostrando um sorriso confiante, o protagonista admite que testar seus limites contra tal inimigo está realmente começando a ser divertido. Contra o punho massivo, o jovem usa sua arma para parar o ataque enquanto exibe sua incrível nova força. Sacudindo toda a área, uma onda de choque pesada ondula pelo chão enquanto os 2 poderes colidem com um som alto. Após ser lançado para trás, o guerreiro atinge a terra enquanto poeira e detritos voam para todos os lados por causa da força. Enquanto cai pelo ar, o lutador luta para recuperar seu equilíbrio porque o monstro continua seu assalto. Sentido entre as ruínas, o herói zomba da fera e pergunta se ela realmente achou que ele não poderia perfurar sua pele dura. De repente, um ruído estranho ecoa enquanto o jovem olha ao redor com um rosto confuso para ver o que está acontecendo. O chão treme enquanto um pé rachado massivo pousa porque uma lâmina escura está firmemente plantada no chão de pedra. Erguendo-se alto, um monstro de rocha vermelha aterrorizante paira sobre o jovem e prepara seu próximo movimento mortal. De repente, um flash brilhante de energia corta o ar com velocidade extrema e deixa um rastro para trás. Pulando em ação, o lutador atinge a fera gigante com um chute poderoso que cria um impacto massivo. Coberto de sangue, o aliado grita que vai ganhar algum tempo para que o protagonista possa finalmente encontrar uma arma. Sem piedade, o monstro vermelho golpeia o bravo guerreiro na terra e detritos voam para todos os lados com o impacto. Gritando em agonia pura, o homem ferido sente o peso do golpe enquanto sua força começa a desaparecer. Aproximando-se furtivamente por trás, o herói diz à fera que já encontrou uma ferramenta para encerrar esta luta de vez. Lançando-se no ar, o jovem desfere um golpe pesado enquanto grita que finalmente pegou o alvo. Atingido pela força massiva, o rosto do monstro se contorce de dor enquanto o protagonista acerta um golpe perfeito e sólido. Queimando com energia vermelha, o guerreiro decide liberar cada pedaço de poder restante em seu corpo durante este movimento final. Mostrando um olhar determinado, o herói reúne toda a sua aura enquanto a atmosfera se torna pesada e cheia de calor. Aproximando-se rápido, um conjunto de dentes afiados gigantes se prepara para engolir o lutador, que grita com todas as suas forças. Olhando diretamente para as mandíbulas da fera, o protagonista permanece destemido porque sabe que a vitória está próxima. Com um último golpe poderoso, o jovem esmaga o inimigo enquanto grita para o monstro finalmente morrer agora. Lançando um assalto final, o herói consegue estilhaçar a fera massiva com um único e poderoso golpe. Observando a criatura cair, o guerreiro vê uma tela azul do sistema anunciando que ele acabou de encontrar uma adaga demoníaca única. Caído no chão, o monstro sussurra suas palavras finais porque se sente grato pelo fim rápido de sua miséria. Limpando o sangue de seu rosto, o jovem pensa sobre como pode finalmente avançar para o próximo nível de seu treinamento. Focando no homem ferido no chão, vemos que ele mal está se segurando a vida após aquela batalha intensa. Aproximando-se com preocupação, o protagonista pergunta se o sobrevivente está bem enquanto a poeira baixa ao redor deles. Pedindo para seu amigo ficar acordado, o herói estende a mão para que possa puxar o homem para longe da beira da morte. Percebendo o cara finalmente abrindo os olhos, o rastreador brinca que seu companheiro realmente tem 9 vidas como um gato. Olhando para cima com um sorriso fraco, o homem ferido reconhece seu salvador e o chama de irmão com uma voz rouca.
Sentindo-se um pouco confuso, o jovem caçador pergunta quem mais estaria cuidando de uma pessoa como ele em tal lugar. Dizendo ao sobrevivente para apenas ficar deitado, o protagonista observa enquanto a equipe médica chega para cuidar do resto. Movendo para o dia seguinte, vemos o enorme edifício da sede do departamento de gestão erguendo-se sob o sol brilhante. Cercando a entrada, uma multidão massiva de repórteres espera com suas câmeras prontas para algumas notícias muito grandes. Apontando seus telefones para a porta, as pessoas começam a gritar porque finalmente veem uma pessoa famosa chegando. Saindo do carro, o diretor de cabelos prateados Beck Jr. Van da Guild Overcross parece muito sério hoje. Cercado por um enxame de repórteres, o executivo de cabelos prateados enfrenta perguntas sobre o incidente do transporte ilegal de monstros. Dando um passo à frente, o homem começa seu discurso oferecendo um pedido de desculpas falso a todos os afetados pelo desastre recente. Porque o Or de sangue de aço era para pesquisa, o mentiroso diz que a guilda apenas queria doar a fera para o departamento. Enquanto promete cooperar com a polícia, o velho tenta parecer inocente, mas alguém na multidão parece confuso. Bem acima da multidão, uma voz grita e aponta que um socorrista de Seul está na verdade parado bem ali na rua. Cercado por microfones, o jovem herói ouve a mídia perguntando como um simples caçador de rank depois de matar tal monstro sozinho. Rapidamente puxando seu amigo para longe, o colega de equipe diz à imprensa que eles estão ocupados e precisam ir para o turno imediatamente. Ao lado, um repórter de óculos pergunta se a resposta do departamento foi na verdade um fracasso total durante a crise. Mesmo que a guilda tenha errado, o homem diz que o governo é responsável porque eles carecem de qualquer supervisão adequada. Olhando furioso para o caro parceiro, diz ao herói para apenas ignorar aquele lixo porque não vale seu tempo precioso. Como ele explica a situação, o colega de equipe menciona que aquele cara é apenas um youtuber pago trabalhando para as empresas corruptas. Suspirando profundamente, o protagonista percebe que essas pessoas usam cada truque sujo para parecerem melhores. Em direção à câmera, o bravo garoto se move enquanto diz ao seu amigo para esperar porque ele tem um plano muito especial em mente. Aproximando-se do homem com o telefone, o jovem pergunta se o vídeo está sendo transmitido ao vivo para o mundo inteiro agora. Finalmente, respirando fundo, o herói diz que quer que todos ouçam a verdade sobre o incidente em tempo real. Gritando para a câmera, o jovem pergunta se é bom ser pago para limpar a sujeira dos outros durante essa bagunça. Apontando seu dedo, o protagonista reclama que sua equipe é a única consertando os desastres causados pelas grandes guildas. Todos da multidão parecem completamente atordoados enquanto assistem ao socorrista enfrentar os poderosos líderes da elite. Com seus olhos amarelos brilhando, o herói confronta diretamente o diretor Beck Jr. Van enquanto mostra um sorriso muito confiante. Permanecendo em silêncio, o velho olha de volta com um olhar frio e calculista enquanto ignora os insultos por um momento. De repente, o garoto solta um grito de dor enquanto seu chefe agarra seu cabelo e o força a parar de falar bem na frente deles. Rapidamente, o supervisor arrasta o encrenqueiro para longe enquanto se desculpa e diz que seu funcionário não está se sentindo bem. Pensando de volta, o executivo de alto escalão se lembra que esta era a mesma pessoa que o afrontou há muito tempo. Chamando pelo chefe ao líder de cabelos prateados, se prepara para atribuir uma tarefa nova e perigosa a um de seus seguidores. Cercado por uma aura vermelha, o vilão ordena que seu subordinado esmague completamente o garoto por ser tão incrivelmente rude. Mudando para a sala de conferências, a cena muda enquanto alguns oficiais importantes se reúnem para uma reunião urgente. Em uma tela grande, eles assistem a um vídeo do YouTube que foi postado ontem e já começou a viralizar online. Muitos veículos de notícias estão postando artigos sobre Seul enquanto o fluxo de informações começa a prejudicar sua reputação. Esfregando a cabeça, o homem admite que o socorrista cometeu um erro, mas acha que a punição é pesada demais para ele. Apontando para os arquivos, a equipe concorda que os vídeos são manipulados e que a guilda poderosa é na verdade a culpada. Dentro da sala de reuniões, dois funcionários discutem como o público está reagindo aos recentes rumores sobre o escândalo das guildas. Apresentando-se como chefe de vigilância, Yoon-ji que diz que uma punição adequada é finalmente necessária para eles. Parecendo frustrado, Lia argumenta que a Guild Overcross deveria ser a responsável por seu trabalho desleixado hoje. Batendo o punho na mesa, um som alto ecoa pelo escritório enquanto a tensão entre os homens aumenta rapidamente. Apontando o dedo, o supervisor furioso grita com o Júnior enquanto outra voz diz aos dois para pararem de brigar agora.
Virando as costas, o homem de cabelos compridos desvia o olhar enquanto a terceira pessoa na sala finalmente entra para liderar o grupo. Ao mencionar o herói, o jovem oficial confirma que Seul tem uma taxa de resgate perfeita de 100% até agora. Bebendo sua bebida, o diretor observa que eles não podem perder tal talento, apesar de sua forte dependência das grandes corporações. Surpreso, o chefe da vigilância pergunta ao líder se ele já tem outro plano para proteger a autoridade do FBI. Tomando outro gole de café, o chefe diz que o inimigo fez um movimento interessante que merece uma resposta adequada agora. Revelando-se como diretor Park Gwang-soo, ele declara que em breve pagarão a dívida com um movimento especial próprio.